Bem-vindos a mais um episódio de Reconversa, esse podcast que ele, o indefectível, lindo, brilhante, genial Reinaldo Azevedo e eu fazemos para o seu deleite. Mas melhor de tudo hoje é minha boina. Linda boina? Linda boina. Ganhei de um amigo. De onde terá vindo? Ganhei de um amigo. Muito bom. No dia de hoje nós recebemos essa nova espécie de advogado. Porque isso não se faz todo dia. Advogado competente como advogado, mas que ao mesmo tempo tem uma cabeça para questões públicas, para o interesse público, e que consegue se organizar e que o faz por meio de um grupo que começa com um grupo de WhatsApp, se transmuda, se convola num grupo com profunda influência sobre o governo atual, não é todo dia, Reinaldo. Não é todo dia. Nós temos que nos render à grande capacidade desse advogado, Marco Aurélio Carvalho. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Muito obrigado por estar conosco. E eu quero agradecer, enfim, a sua generosidade, né? Que já dá para sentir nessa acolhida tão calorosa. E é um prazer e uma alegria estar aqui ao seu lado, ao lado do Reinaldo, a quem aproveito para render merecidas homenagens, né? Pelo trabalho que tem feito na defesa do Estado de Direito, das instituições, assim como você, meu querido amigo Valfrido, né? E não foi uma questão de aposta, né? Vocês foram, talvez, poucas das vozes que se levantaram, aliás, numa época que era difícil prever que o cenário ia mudar, né? Então... aliás, tem isso, né? Olha eu já entrando aí, antes dele... Tem isso, porque fica falando assim, porque aí tá... Não, mas peraí, quando a gente começou a falar, era tudo contra, meu filho. Sim, não era uma aposta, a gente cabia numa Kombi. Compraram ações da Microsoft em 1970. Fossem ações, nós estaríamos milionários. Como não era, não estamos, mas... Você sabe que o Sigmaringa Seixas, que é inspirador, né, do Grupo Prerrogativas, um dos maiores advogados do país, um democrata, defensor dos direitos humanos, de presos políticos, grande amigo do presidente Lula, enfim, né, uma pessoa realmente singular, ele dizia, naquela época, né, que nós, na verdade, deveríamos mudar o nome de prerrogativas para os extraditáveis. Ele dizia, olha, se o objetivo teu for continuar advogando, você está indo no caminho oposto. Então é melhor você fazer as malas e sair daqui, né? E você imagina... Nós já vamos voltar para o roteiro. O nosso roteiro é muito curto, na verdade, só tem uma coisinha. É a primeira pergunta. O começo e o fim só. O resto é imprevisível. Mas você imagina, e você sabe disso, eu era meio... O PT não gostava muito de mim, até por boas razões, enfim, do ponto de vista deles. Mas eu tinha um leitorado mais conservador e tal, e quando eu pego a sentença do Lula e digo, Lula foi condenado sem prova... Uma única prova. Você imagina que isso foi o primeiro texto na grande imprensa, você imagina a confusão que isso deu do meu lado, inclusive. Falei assim, o Reinaldo enlouqueceu. É porque você tinha capital político e credibilidade para fazer essa avaliação, né? E, na verdade, o PT aqui... queria fazer um registro, acho que sempre considerou com muito carinho e respeito as suas ponderações, que eram, em algum momento, né, foram bastante duras, mas sempre trouxeram reflexões, acho que foram muito importantes, né, para a caminhada do próprio partido. Acho que ninguém nega isso, tanto é que nós tivemos a oportunidade, enfim, de nos reencontrar nas boas lutas, na defesa da democracia, e tinha essa facilidade porque tinha, na verdade, um espaço construído por conta desse respeito, dessa credibilidade, dessa coerência. E até eu já reconheci, viu, Marquinhos? Já reconheci. Né? Senão a entrevista do Reinaldo com o presidente Lula, que bateu todos os recordes, foi memorável, né? Foi realmente muito legal. Maravilhosa. Marco Aurélio Carvalho por Marco Aurélio Carvalho. Você sabe que a primeira pergunta, que é a única pergunta combinada, é a seguinte: faça um Wikipedia, seu Wikipedia. O Aurélio Pedia. É o Aurélio Pedia. Como começa? Por onde passa e onde se encontra? Eu acho, olha, curiosa essa pergunta. Já tive oportunidade de estar em outras entrevistas, acho que ninguém tinha feito essa pergunta, é uma reflexão interessante, né? E eu, na verdade, me filiei ao Partido dos Trabalhadores aos 16 anos, e ao contrário de quem abraça a militância, não foi, na verdade, por uma causa própria, né? Alguém que dependia de serviços públicos e que, ao se queixar desses serviços, queria lutar pela melhora desses serviços, entre outras tantas coisas, enfim, digamos assim. Eu sou de uma família de classe média, então eu abracei a militância por uma questão ideológica, né? E conheci, né, o presidente Lula aos meus 12 anos, né? Tive a oportunidade em 89, né, de assistir os discursos dele, e naquela eleição, na verdade, tinham duas lideranças políticas que influenciaram profundamente a minha caminhada. Ele e o Covas. E o Mário Covas, que é um político que eu sempre respeitei e que sempre admirei demais. Quem não registrou as primeiras diretas depois do golpe. 89. Isso, em 89 eu tinha 12 anos, nasci em 7/7 de 77, né? E tenho 47 anos agora. Mas me filiei aos 16 anos por opção.
e fui trabalhar, enfim, né, no mandato do então vereador Zé Eduardo Cardoso, na Câmara Municipal, e continuei militando por opção. Né? Depois eu me formei na Pontifícia Universidade Católica. À época, fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC. Construímos um setorial jurídico, que foi o primeiro setorial jurídico de um partido no país, né? Que depois, inclusive, foi copiado, né, por outros partidos, mas chegou a funcionar como setorial, né, propriamente dito, um espaço de reflexões jurídicas, e talvez tenha sido o único que funcionou realmente para valer, que tinha algum tipo de intervenção, e funcionou relativamente bem. Depois fundo prerrogativas, mas o fato é que eu fui seguindo na militância, e um dia desses me perguntaram numa entrevista na Câmara, algo parecido, não foi exatamente isso, mas eu digo que aos 47 anos hoje, né, eu olho para trás e eu vejo um caminho coerente, com erros, com acertos, ninguém tem compromisso, nem pode ter, já disse alguém, né? Com o erro, evidentemente, a gente está aqui sempre para tentar, né, de alguma forma melhorar, ratificar ou retificar posições, aprender, né, sempre, né, e o máximo possível, mas é olhar, na verdade, hoje com 47 anos para essa caminhada de 31 anos e perceber que eu estou onde eu sempre tive, lutando pelas mesmas coisas, uma sociedade mais justa, mais diversa, mais inclusiva, verdadeiramente antirracista, mais humana, mais solidária. Então essa minha caminhada ela é marcada, digamos, pela coerência, né? Então, se você dissesse Marco Aurélio por Marco Aurélio, em que pese isso me dá grandes problemas, né? Me causa grandes problemas, mas eu me orgulho de todos eles, eu acho que é a coerência. Então, eu estou onde eu sempre estive. Você acaba de fazer uma descrição do Marco Aurélio Carvalho, homem público. Mas faltou você falar do Marco Aurélio Carvalho, advogado. Quero te agradecer a oportunidade. Todos nós sabemos que você tem uma advocacia pujante, que você... E não é de hoje. Sem dúvida. As pessoas olham para advogados próximos dos governos, e de direita, e de esquerda, enfim, não é uma prerrogativa dos advogados de esquerda. Como se qualquer benesse pudesse tê-los incensado. É verdade. E você tem uma advocacia de muito respeito há bastante tempo. Olha, eu te agradeço pela oportunidade. Eu queria que você falar sobre isso. Claro, vou falar e te agradeço muito pela oportunidade. Eu fundei um escritório, Reinaldo, Valfrido, e a todos que estão nos acompanhando, né, com essa mais do que privilegiada audiência, né? Uma honra. Aproveito para agradecer mais uma vez o convite muito generoso de vocês. É um prazer e uma alegria enorme estar aqui. Mas eu, na verdade, fundei o escritório há cerca de 22 anos. Nós temos hoje quase 100 colaboradores, sedes em São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto, e durante todo esse percurso eu continuei advogando. Tanto é que durante o tempo, em especial na época da Lava Jato, eu não assinava as petições que iam para o Supremo. Porque como eu comprei determinadas brigas e me expus demais, eu tinha receio de prejudicar eventualmente um ou outro cliente e tinha responsabilidade, que evidentemente uma procuração te dá, né? Obrigação profissional, ética, né? Sobretudo em especial. Mas foram tempos bastante difíceis, mas uma advocacia que se consolidou. Eu atuo muito na área notarial de registro, com cartórios, desde sempre, há mais de 20 anos. À época, inclusive, quando o Sigmaringa estava vivo, em parceria com ele, eu era correspondente dele em São Paulo e ele o meu em Brasília. Tínhamos uma relação realmente que era extremamente saudável, de pai e filho. Uma relação maravilhosa, ele continua sendo. Eu, por sinal, trago ele aqui comigo, né? Sempre, né? Uma homenagem no meu pulso, no meu peito, ele e meu pai, alternadamente, que são, na verdade, as pessoas mais importantes, né, da minha vida, né? O meu pai e o Sigmaringa. Mas eu, na verdade, fui consolidando essa advocacia. Hoje a gente está, talvez, dos 10 principais casos, em 7 das demandas empresariais, e atuamos em diversas frentes, temos um foco muito voltado para o direito tributário, atuamos com agronegócio. Então, apesar da minha militância, que em alguns momentos pode até prejudicar a minha advocacia, inclusive porque ela aparece à frente da advocacia, o escritório se consolidou. Nós temos hoje quase 100 colaboradores, eu e o Celso Cordeiro, né, fundamos o escritório, chama CM Advogados, né, e temos orgulho, enfim, né, de hoje poder contar com quase 100 colaboradores e trabalhar em demandas dos mais variados tipos e espécies, né, que não tem relação, digamos, com essa militância política, que é até curioso, né, porque muita gente, talvez de forma maldosa, possa associar, né, o êxito, né, do escritório, o sucesso do escritório. Você não teve problema no escritório no governo Bolsonaro? Olha, antes disso, nem antes... O escritório sobreviveu, em que pese o fato de eu ter perdido... bem, inclusive. Para ser sincero, foi muito bem. Claro. Mas eu perdi, depois substituí 4 clientes por conta das minhas posições. Aliás, era isso que eu ia te perguntar. Perdi 4 clientes. Tem gente a essa altura que vai falar, mas também tem um escritório muito bem sucedido, o cara é petista, é amigo do Lula, aí muita gente vai querer ir lá no escritório dele, porque ele vai ser influente em Brasília.
Como é que se dá essa relação? Então, eu quero primeiro assim, você disse que atua no agro, você tem um escritório em Ribeirão? Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto nós temos uma unidade com 70 pessoas. Né? Não deve nem ter muitos petistas lá. Não tem. Tem bem pouco. De esquerda também acho que não tem muito. Também não tem. Também não tem. O que eu quero saber é isso. O ânimo do cliente que chega, às vezes ele chega com esse espírito na linha assim... Eu não gosto desse comunista aí, estou fazendo uma caricatura. Mas tudo bem, esse comunista é influente. Vai resolver o meu problema. Vai resolver esse meu problema. E até aquele que fala, bom, não gosto desse comunista aí, tchau, vou embora e não quero saber de você. E você disse que perdeu o cliente. Eu perdi na época da Lava Jato. Me fale dessa relação. E perderia novamente, porque eu defendi aquilo que eu tinha obrigação de defender como cidadão brasileiro, né? O presidente Lula foi alvo de uma perseguição implacável, vocês denunciaram, com coragem e ousadia, sem fazer aposta, que não tem precedentes na história de nenhuma democracia moderna. Ele foi atacado de forma vil por um juiz que atuou de forma escandalosamente parcial, constrangedoramente parcial e criminosa, né? Nós não temos nenhuma dúvida a respeito disso, inclusive o Supremo reviu as próprias posições que havia exarado, né, talvez, enfim, né, influenciado por parte da opinião pública, e esse assunto já está encerrado, né? Nós ainda temos um encontro de contas, né, com esse ex-juiz, hoje senador, né, e o curioso é que ele abraçou a política, depois de ter criminalizado a política, e quase foi escorraçado pela política, Deixa eu quase perdeu o acrescentar mais mandato, uma coisa, depois de ter condenado o único que ganharia do Bolsonaro na eleição. Sem dúvida nenhuma, né? Ele serviu ao presidente que ele ajudou a eleger na condição honrosa de ministro da Justiça, enquanto aguardava o cargo que lhe fora prometido de ministro do Supremo Tribunal Federal. É espantoso. E foi obrigado, na condição de senador, a assistir o presidente Lula nomeando o advogado com quem ele se indispôs diversas vezes, em diversas audiências, o ministro Cristiano Zanin. Não deixa de ser curioso e irônico, né? A vida é interessante. Tudo aqui aconteceu de forma muito rápida, enfim. Mas é curioso, Reinaldo, porque eu nunca misturei a advocacia com a política. Então, eu venho dos serviços jurídicos, eu sou advogado. É claro que o fato da gente ter um escritório em Brasília, da gente ter boas relações, potencializa eventualmente uma ou outra chance de êxito, porque você tem uma escuta, digamos, privilegiada em relação aos escritórios que às vezes não têm esse acesso porque não atuam na corte. Então, evidentemente, o escritório do Valfrido tem todas as condições de defender e defender bem todo e qualquer interesse, porque o Valfrido, além da competência técnica que tem excelentes contatos e isso ajuda, ninguém aqui é hipócrita, né? Mas eu não misturo, então as minhas demandas, elas são jurídicas, né? E eu não vulgarizo a atuação, né? A relação com o presidente. Eu tenho hoje, talvez, o privilégio, como militante, eu não escondo, eu vejo até, curiosamente, algumas matérias, quando se referem a mim, acham que estão me ofendendo, como quando dizem que eu sou lulofanático. Fizeram até um perfil sobre mim, dizendo da minha coleção de Lulas no meu escritório. Até tem uma obra do Raul Mourão, que é um Lula numa caixa, uns bichinhos de pelúcia. Não sei se você conhece essa obra maravilhosa que eu arrematei num leilão, de um grande artista brasileiro, um dos maiores, que é o Raul Mourão. E até um cliente, um desses clientes, de uma das maiores empresas do país, que eu continuo atendendo e que continuei atendendo durante todo esse período, que inclusive, digamos, se associou ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, hoje está passando por um processo de revisão dessas posições. Um dia na minha sala perguntou do que se tratava aquela obra, né? Eu falei, olha, essa é a tentativa de enquadrar o presidente Lula. Não deu certo na primeira vez, na segunda vez não vai dar certo agora, né? E aí, curiosamente, tive uma conversa com ele onde nós fizemos uma reflexão interessante. Falei, a sua empresa cresceu, prosperou, sobretudo porque, enfim, vende alimentos, né? Uma das grandes do país, exatamente nos períodos da chamada Era Lula, que aumentou o poder aquisitivo das camadas menos favorecidas, e nós sabemos, enfim, o que é dinheiro no bolso da população mais pobre. É pagamento de dívida, porque nenhuma pessoa mais humilde quer deixar o nome sujo, quer recuperar o crédito para poder, enfim, né, comprar os seus eletrodomésticos, tocar sua vida, ajudar, enfim, seus filhos, né, atingir sonhos que elas talvez não tenham podido atingir em algum momento, e a comida no prato. Então, no final das contas, ele fez essa reflexão, chegou ao mesmo resultado que eu. Realmente ele tinha prosperado muito, a empresa mudou de patamar. Foi aí que eu disse, então não é uma questão, com toda a franqueza, posso estar equivocado, mas assim, é uma questão de pele, como diz o presidente. Talvez vocês tenham um problema que precisa ser estudado num divã, né? Mas voltando à sua pergunta, para não fugir dela. Então, eu não misturo, né? E evidentemente já recebi propostas, né, de trabalho que eu recusei porque eu sou um advogado. Então, quando eu estou atuando profissionalmente, eu venho dos serviços jurídicos dentro dos parâmetros éticos estabelecidos pela minha profissão e dos meus próprios, né? Então, eu não misturo, eu não defendo demandas empresariais junto ao governo, né? Então, eu trabalho nas cortes, enfim, né, do país, nas cortes superiores, STJ, Supremo, nos TRFs, nos TJs, nos tribunais administrativos, CARF, TIT, CAD, né?
e na área econômica, enfim, mas vendendo serviços jurídicos, né? Mas então se enganam aqueles, por isso eu aproveito para agradecer mais uma vez, né, a sua pergunta, se enganam aqueles que acham que, entre aspas, o suposto sucesso que a banca, depois de 22 anos, atingiu, tem alguma relação com esse momento que nós estamos vivendo. Veja, o Valfrido, quando escreveu O Espetáculo da Corrupção, já era um advogado completo, que a gente sabe que é, e continua sendo, mas escreveu um livro extremamente importante e não estava fazendo uma aposta, estava defendendo um ponto de vista contra a maré. Quando você resolveu, na verdade, inaugurar, né, uma resistência quase que solitária, você também não fez uma aposta. Não. Você estava defendendo os seus princípios, Perdi 3 empregos. os valores, as suas Não, convicções. eu perdi 3 empregos. Estava defendendo as suas Perdi 3 convicções. empregos. Porque hoje é fácil dizer, olha, o Valfrido escreveu sobre isso. Olha, o Reinaldo, na verdade, reviu as posições e falou como se você tivesse feito isso agora. Isso. Quando nós fizemos isso, vamos ser claros, em 2016, nós tivemos uma eleição em São Paulo dificílima, o Fernando Haddad, vocês lembram, por conta da situação política, da circunstância política do país, nós tivemos 16% dos votos. A gente não conseguia sair à rua. Se colocasse um adesivo ou uma estrela no peito, a gente corria risco de levar uma porrada. Lula estava preso. Depois disso, Lula preso. Né? Então, assim, ninguém imaginava que o Lula ia sair da prisão, ia recuperar os direitos políticos e civis plenos, como de fato recuperou, é inocente, sempre foi, e podem dizer o que quiser, mas isso vocês conhecem o tema melhor que eu, mas nenhum de vocês fez aposta. Eu lembro em 2014, o ano de criação da Lava Jato, quando eu escrevi o primeiro texto, Batendo Lava Jato, um amigo pegou o texto, me ligou e falou, você tá louco? É assim mesmo. Você tá louco? Não é que eu não estava nem concordando nem discordando. Ele só disse assim: você tem noção Da encrenca que você está comprando? da encrenca que você está cobrando? Como o que aconteceu, por do exemplo, mundo que vai cair na sua cabeça. escreveu. 2014, o ano da criação da operação. Você veja que hoje as pessoas têm compreensão plena do quanto a Lava Jato se equivocou ao combater, a pretexto de combater a corrupção, fazer o mal que fez para as empresas do país. Na época que você denunciou isso no livro, né, dando exemplo do que acontecia no mundo, nós temos bons exemplos na França, em outros países do mundo, a corrupção foi combatida, mas os CNPJs foram mantidos e os CPFs devidamente responsabilizados. No Brasil, nós perdemos 4 milhões e 400 mil empregos, segundo dados do Diese. As empresas, enfim, né, da área de construção civil pesada, perderam cerca de 85% do seu faturamento. O Brasil perdeu 220 bilhões de reais, 170 bilhões de reais em investimentos que já estavam planejados, 50 bi impostos que deixaram de ser carreados aos cofres públicos e que poderiam reverter em programas, enfim, de assistência social, até em obras de infraestrutura. Acabaram com a indústria nacional, petróleo, gás, engenharia. Nós perdemos 50 mil engenheiros. Nós perdemos inteligência. O Brasil, na verdade, das grandes obras do mundo, a gente praticamente estava presente em todas. O Brasil estava construindo na África, nos Estados Unidos, estava concorrendo com empresas americanas. Isso explica muita coisa ou parte das coisas. Quando querem demonizar esse discurso, diz que nós estamos defendendo os corruptos. Ao contrário. As empresas corruptas. Aliás, você foi muito claro em relação a isso. E o teu livro, quem tiver a oportunidade de ler, vai perceber, né? Mas me deixa eu te perguntar uma coisa que para mim Livro Espetáculo da Corrupção. Muito bom, por sinal. Que para mim é uma das grandes... Tá esgotado, né? É uma das grandes curiosidades que eu tenho. Nós sabemos que o campo progressista é um universo heterogêneo, longe de ser homogêneo. Você tem dentro da esquerda setores diversos, pensamentos que podem, para quem está de fora, parecer... É tudo coisa de comunista. É tudo coisa de comunista disso daí. Aqui no nosso lado é tudo meio igual assim. A gente não sabe nada. Todo mundo não sabe nada, entendeu? Mas, na verdade, está muito longe de ser uma coisa homogênea. Ou seja, você tem gente que pensa muito diferente, grupos, às vezes, antagônicos, gente que não se gosta. Mas você conseguiu fundar... diante desse mote comum, ou desse objetivo comum, que era combater a Lava Jato e, evidentemente, essa confrontação irresponsável da corrupção, né, que não mediu consequências, você conseguiu reunir pessoas muito diferentes dentro da esquerda e montar um grupo. Que no começo era um grupo de WhatsApp. Sim, sem dúvida. Era um grupo. O que é o grupo de WhatsApp? É algo prosaico. Todos nós sabemos o que é. Você aperta lá, novo grupo. Sim. E vai botando, adicionando pessoas. E se me permite parecer rápido, não perco o fio. As pessoas também, os demônios baixam no WhatsApp, né? Quando você está num grupo, eu saí de todos os grupos, só tenho o grupo de trabalho. E o nosso do Reconversa, que é 2, 4, 3. Porque quando você está no WhatsApp, baixa os demônios. Claro. Você pega e manda, papá!
E o cara que bebe... dane-se. O cara que bebe e escreve no grupo de Bebe, toma 2 uísques. Começa a falar e dá porrada. Nós tivemos vários problemas. o cara que manda nude, né? Nude, inclusive esse problema. Já teve nude? De um amigo querido nosso. Eu não sabia. Inclusive, quem alertou foi uma amiga nossa, e eu para defendê-lo, porque aí, na época, não dava para Foi pagar. roubado, né? Assista esse episódio até o fim. No fim, nós revelaremos quem mandou o nude no WhatsApp. Agora, é uma foto da genitália, né? Isso, a história é Da sensacional. genitália mesmo. Na época não dava para pagar, desculpa te interromper, não dava para pagar, ainda não tinha esse recurso no WhatsApp. Então a pessoa mandou uma vez e reincidiu. Mandou a segunda. Aí imediatamente nós acionamos alguns colegas. Não, ele mandou uma vez. Isso. Aí o Marco vai contar. Mas aí o Marco falou: não, ele foi assaltado. É a genitália do ladrão. Falei, gente, isso estão sacaneando. Advogados, olha, cuidado com os advogados. Agora, a segunda foi sensacional. Porque uma amiga dele de toda a vida, amiga da PUC, que se formou com ele, enfim, me ligou e sabemos falou: que o cara era da PUC. Você viu o que aconteceu? Eu falei: o quê? O sujeito colocou outro nude. Eu falei: mas quem disse que é ele? Você reconhece? Ela ficou ofendida, mas eu soltei no espontâneo. Foi sem querer, naquele ímpeto de defender. E aí, como não tinha o recurso para pagar, nós combinamos de mandar, 3 ou 4 colegas mandaram todas as revistas, jornais, notícias. Para diluir. E baixando Tá baixando para ir ficar lá atrás. Aí, Pois é, você conseguiu congregar essas várias figuras da advocacia. Às vezes, não necessariamente do campo progressista, mas que naquele momento eram garantistas que se contrapunham aos abusos da Operação Lava Jato. Alguns ficaram, outros se foram no meio do caminho. Mas conseguiu criar um grupo que se consolidou, a despeito das suas diferenças, como um grupo extremamente influente na política nacional, evidente, mais influente por conta da eleição do presidente Lula. Eu li uma matéria recentemente que dizia que o grupo Prerrogativas tinha influenciado a nomeação de 20 e tantas, ou até mais, eu não sei se o número é esse. Eu não sei se o número é esse, mas enfim, influenciado sobremaneira na nomeação de agentes públicos neste governo. Eu queria que você nos contasse um pouco dessa trajetória, de transformar uma coisa tão prosaica quanto um grupo de WhatsApp... Com nude e reiterado, né? Na realidade, numa associação, porque no fim do dia, mesmo sem ter CNPJ, né, você tem aí uma mancomunhão, né? Os alemães chamam de Gesamtgemeinschaft, ou seja, é uma coletividade mesmo, no sentido de que as pessoas se veem, têm um senso de pertencimento, aquilo pertence às pessoas. E com regras sem hierarquia, mas ao mesmo tempo que se submete espontaneamente ao seu comando, à sua coordenação, enfim. Queria que você nos explicasse. olha, foi curioso, né? Realmente o que aconteceu com Prerrogativas, porque nós éramos um grupo muito pequeno, nós tínhamos no máximo, no início, 30 pessoas, e reunidos em torno de princípios e valores, dos quais, evidentemente, nunca nessa caminhada, nenhum de nós abriu mão, né? É a velha coerência e que todos nós temos. Saber, né? E aí, o ano, nós estamos em... 14, porque quando é que começa o grupo? Isso é importante, né? Veja, parte do ódio inoculado na sociedade é resultado do enfrentamento que o então candidato derrotado à presidência da República, Aécio Neves, fez a então vitoriosa Dilma Rousseff. Em 2014, Reinaldo, a gente fundou o grupo porque nós sentimos que aquele questionamento que tinha passado do limite, que estava questionando o sistema eleitoral vigente, que é paradigma para o mundo, né? Veja que uma democracia continental do tamanho da nossa consegue, na verdade, produzir com um grau de certeza absoluto, né? Com todo tipo de... lembrar isso, que o Aécio questionou o resultado da eleição, duramente. que ele perde é o ovo da serpente. Depois o Bolsonaro reproduziu isso. Quando ele fez aquele questionamento, nós ficamos preocupados e reunimos um grupo num restaurante em São Paulo, chamamos o Tufik, o Toron, o Zé Eduardo Cardoso, tinha umas 30 pessoas. Eu disse, olha, eu acho que a democracia está sob ameaça. Porque o primeiro, digamos, sinal, né, de que nós vamos ter algum tipo de problema é o questionamento do sistema eleitoral vigente, que inclusive nos deu, né, não foi o sistema, mas confirmou derrotas sofridas que nós tivemos, né? O presidente Lula costuma dizer com razão que a gente perdia as eleições, ia lamber as feridas e no dia seguinte
estava preparado para fazer oposição, para alguns menos responsável do que poderia ser, para outros tanto quanto deveria, enfim, uma questão de ponto de vista, mas a gente perdia e ganhava eleições nas urnas e respeitava os resultados, porque o nosso sistema eleitoral realmente é motivo de orgulho, ou deveria ser para todo e qualquer brasileiro. Aquela época, em 14, nós enxergamos que ali estava o ovo da serpente. Alguma coisa poderia acontecer a partir daquele questionamento, seguramente vocês se lembram, o Aécio já estava, inclusive, preparado para comemorar. Eu lembro que eu estava no hotel com o então coordenador da campanha da Dilma em São Paulo, que era o Emílio de Souza, foi prefeito de Osasco, hoje é deputado estadual, um amigo muito querido, e que agora é candidato, inclusive, né, a prefeito de Osasco novamente, foi prefeito por 8 anos, é deputado estadual, e no hotel, Reinaldo Valfrido, estava preparada uma festa. Em determinado momento estávamos no quarto do hotel, eu, o Emílio, a Gabriela e um funcionário da equipe de Embargadora Gabriela Araújo. Isso, Gabriela Araújo, que foi coordenadora, né, do Grupo Prerrogativas e hoje, para nossa imensa alegria, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Isso tem a ver com outra parte do teu questionamento que eu vou enfrentar, não vou fugir. Mas todo mundo foi embora, porque ninguém imaginava que a gente fosse ganhar aquelas eleições. E eu lembro que eu falei pro Emílio, eu falei, olha, Emílio, o jogo só acaba quando termina. Conversei com o Sigmarinho, que estava em Brasília, estava perto do então presidente do TSE, que eu acho que era o Toffoli, e estava recebendo informações, estava preocupado, estava tenso, mas ainda vislumbrava uma chance. Nós nos agarramos a ela, o hotel esvaziou. Quando eu digo que esvaziou, esvaziou. Até os militantes foram embora. Ficamos só nós no quarto, a festa preparada e a festa só pra gente. Inclusive, o presidente Lula foi para Brasília, a Dilma não ficou em São Paulo, estava lá, então a gente realmente não ia ter com quem comemorar, a não ser entre os militantes mesmo, mas que estavam muito preocupados, né? O Bonner já estava praticamente anunciando o resultado, que era a vitória do Aécio. O Aécio já estava com o jatinho, aquela viagem sensacional, que aparece ele, o Huck, todo mundo olhando meio perplexo, né? Para o resultado eleitoral, enfim. Depois disso, o Aécio vai à tribuna do Senado e faz um discurso raivoso. Ele questiona o sistema eleitoral, ele agride a presidenta legitimamente eleita naquele processo, e foi uma coisa horrorosa. E aí nós montamos o grupo. Falamos, vamos tomar cuidado e vamos criar um grupo como uma espécie de observatório da democracia. Ela passa por um processo de impeachment, o grupo continua, na verdade, se encontrando com frequência, e a gente foi somando. Mas não, era um grupo de WhatsApp? Era um grupo de WhatsApp. Continuou. Naquele primeiro momento já era atual. Já era. A gente, em 14... Assim que abriu o WhatsApp, eu não lembro exatamente o ano, a gente se organizou em 30 pessoas. Mas a reunião que, entre aspas, fundou o grupo, ela foi antecedente. Foi quando, na verdade, o Aécio fez esse discurso. E aí depois o Zé Eduardo Cardoso, que era o ministro da AGU, teve as suas prerrogativas questionadas, quando, na verdade, avocou o direito de defender a presidenta Dilma. Aliás, que você defendeu também, né? E ela é muito grata por isso, defesa exitosa no Tribunal de Contas e em outras instâncias. E competência também, né? E ela merecidamente sagrou-se vencedora naqueles questionamentos. Bom, aí o grupo, para defender as prerrogativas, né, do então ministro da Advocacia Geral da União, que estava defendendo a presidenta Dilma, foi questionado pelo então advogado-geral, né, aliás, pelo que vinha a ser, né, que é o Fábio Medina Osório, que hoje é um amigo meu, né, frequento a casa dele, nos encontramos, temos parcerias, você vê como é a vida, né, mas a gente se reafirmou como um grupo de defesa de prerrogativas de advogados, as prerrogativas do Estado, das funções do Estado de Direito, das instituições, e criamos o nome, Prerrogativas Prerro, oficializou, e aí já tinha começado a Lava Jato. E aí a gente percebeu, falou, isso é uma operação que tem um objetivo político, combater a corrupção é muito importante, é indispensável, todo e qualquer brasileiro tem que defender o combate rigoroso à corrupção, mas ele não pode ser pretexto para a corrupção do próprio sistema de justiça, né? Que foi o que aconteceu, né? A pretexto de se combater a corrupção, corromper o próprio sistema de justiça com uma parcialidade escandalosa, com uma ação, enfim, né, orquestrada entre o órgão acusador, o Ministério Público e o juiz que deveria julgar com isenção as causas. Toda a história vocês conhecem. E aí nós fizemos toda a resistência que vocês acompanharam, e você fez parte disso e sabe bem. Você também, embora não no grupo, mas foi um inspirador, né, do grupo em vários momentos, pela coragem que sempre teve de defender os pontos de vista que defendia. Os artigos eram festejados, as falas festejadas, encorajavam a gente. E aí o que a gente pensou? Né? A gente falou, olha, tem aqui um conjunto de princípios e valores que cria uma unidade, a unidade possível. Nem todo mundo é petista, nem todo mundo seguramente vai votar no PT, né? Não por não ser petista, mas porque eventualmente não enxerga no PT, né, um partido que possa de alguma
de alguma forma, receber a confiança do voto, mas aqui tem uma preocupação comum, que é a defesa da democracia, das instituições, do Estado de Direito e o combate rigoroso a toda e qualquer subversão do sistema de justiça ou da instrumentalização do sistema de justiça. Então, isso era a unidade possível. E aí fomos trazendo juristas e acho que a defesa foi ficando mais fácil, mais confortável, porque aí já não éramos 30, éramos 200, éramos 300. Então ficava mais fácil. E hoje são? Streck, Pedro Serrano, diretamente no grupo a gente não mudou, porque senão nós vamos enlouquecer. E hoje nós são temos quantos? mais de 1000 mensagens, continua no grupo de origem 256, mas nós temos 4 grupos paralelos que também têm a lotação máxima anterior do WhatsApp, porque agora parece que não tem limite. Só que a gente colocou um limite, porque senão fica ingovernável. Nós temos mais de 1000 mensagens por dia. A gente até combina de não dar bom dia, porque se der bom dia, acabou. Né? Porque tem aquele grupo que é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Isso. Aí vem 250 mensagens de bom dia, mas a resposta para cada um que mandou, aí você já sabe que o crescimento é exponencial, né? Então, não dá, fica ingovernável. Mas eu acho que o segredo, Valfrido, foi ter encontrado a unidade possível. Então, podemos ter diferença? Claro, e elas são extremamente saudáveis para a gente rever posicionamentos ou confirmar, né, as nossas visões de mundo e tal, mas sempre é um ambiente muito favorável para a gente crescer, né? Então ali a gente vê debates de altíssimo nível, de um Lênio Streck, que é um dos maiores juristas do mundo, e com um Pedro Serrano, que é também uma mente privilegiadíssima do campo progressista, talvez um dos maiores juristas, né? Isso não é favor nenhum, vocês sabem bem, conhecem bem o Pedro. Às vezes debates de natureza processual entre o Auri Lopes e o Geraldo Prado. Então, é uma oportunidade ainda muito rica da gente aprender, né? No meu caso, eu estou aprendendo todos os dias sempre, né? É realmente um privilégio estar ali. Mas eu acho que o sucesso do grupo é um pouco isso. O que a gente enxergou depois, enfrentando, finalmente, digamos, o X da questão, né? Já ia usar o teu outro bordão. O é da coisa. O é da coisa. Mas, enfim, para ficar aqui no Reconversa, né? Mas não deixa de ser o é da coisa. A gente percebeu o seguinte, o PT foi muito ingênuo nos processos de indicação. O Estado de São Paulo, inclusive, fez um editorial batendo no Prerrogativas e foi acompanhado, salvo melhor juízo, num passado recente, pelo Sardenberg, no Globo, e pelo Merval Pereira, que tem um apelido carinhoso no grupo, que eu não vou falar, evidentemente, mas que também, vez ou outra, está sempre questionando, enfim, as posturas do grupo, né? E eles questionaram exatamente isso, dizendo que a gente estava tentando instrumentalizar a justiça. Eles não conhecem, na verdade, acho que o processo de indicação, que é político. Ele se recai sobre premissas jurídicas, que são tanto quanto muito subjetivas. Sim. Que é o notável saber jurídico, o notório, né? Conhecimento jurídico e a tal da reputação ilibada. Fosse por isso, podemos indicar. Não é, você já tem mais condição que muita gente, não vou entrar no mérito para não me comprometer, senão eu vou ter que pedir um emprego de estagiário no escritório do Valfrido, para trabalhar num setor bem escondido. Mas você teria condição, seguramente, de... Eu não vou fazer comparações, mas conhece mais direito que muita gente que está em lugares muito privilegiados, né? A gente percebe isso. Eu tô pensando em 1 ou 2, até eu acho. Você está sendo generoso, mas eu já falei demais. Mas a verdade é a seguinte, esse processo de indicação é político. É político, claro. Chamado quinto constitucional. Então, nós resolvemos nos organizar. O presidente fez uma coisa extremamente inteligente. Ele montou um grupo. Aqui quero reconhecer, louvar e aplaudir mais uma vez a sabedoria do presidente Lula, porque frente aos equívocos que nós cometemos no passado, ele aperfeiçoou os métodos de indicação. Então hoje existe uma junta, que é o ministro da AGU, e está certo, tem que ser, porque ele defende os interesses de Estado do Estado brasileiro nas cortes superiores e também nos tribunais regionais federais, então ele precisa participar desse processo. A SRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais, hoje à frente o ministro Padilha, que esteve aqui, inclusive, né, uma bela entrevista. O ministro Padilha é quem capta o sentimento político a respeito das indicações, sobretudo em relação aos tribunais regionais eleitorais. Se somam a eles a AGU e a SRI, o ministro da Justiça, porque tem, evidentemente, uma relação direta com o tema, e a Casa Civil, que é quem instrui o processo. E o Prerrogativas, evidentemente, como um grupo da sociedade civil, se organiza para reunir informações e para levar essas informações para cada um desses ministros que participam dessa reunião com o presidente Lula. Isso é legítimo. Nós queremos um sistema de justiça. Quando o Estado de São Paulo fez esse editorial, até muita gente no Prerrogativas falou, olha, vamos responder. Eu falei, olha, não vamos perder tempo, porque eles não compreenderam o processo. Na verdade, o processo foi assim e continua sendo, e a gente entendeu que é assim. Cá entre nós, o Fernando Henrique foi o primeiro a entender isso lá atrás. Antes dele, dizem as más línguas, o Sarney, que eu acho que entendeu desde sempre, entende até hoje,
certo? Que participa ativamente desses processos nas regiões onde ele ainda mantém alguma influência política, né? Pelo menos em 2 estados, Maranhão e Amapá, ele participa ativamente até hoje, ele continua opinando, está muito lúcido, tá firme e forte aí, produzindo bastante. Então, nós entendemos esse processo e a gente acha importantíssimo a gente influenciar. Porque, Reinaldo, o que eu quero para o sistema de justiça? O Valfrido sabe, eu tenho certeza que não é diferente do que ele quer. Eu quero um sistema de justiça mais inclusivo, mais diverso e mais representativo da sociedade que a gente tem. Hoje a nossa sociedade tem uma maioria de mulheres, tem uma maioria de população negra, e que não está representado na mais alta corte constitucional do país. Não perco o fio, mas é importante, porque eu li esses textos que você está falando, e havia ali uma ignorância tão fundamental sobre como as coisas funcionam. Explica para o nosso público, e tem aquelas indicações que o presidente faz, que são privativas, a indicação do presidente, enfim, passa pelo crivo do Senado e tal, e tem o 5º constitucional. A indicação feita pelo presidente, é claro que ela tem um viés político, é o presidente que está indicando, meu Deus do céu. Tem. Claro. E por que a Constituição faz isso? Por que ela faz isso? Tem um motivo para ela fazer. Tem. Exato. Tem um motivo. Tem motivo. É uma infiltração política dentro do sistema de justiça. Sim, até porque ele foi eleito. Entende? Claro. Como a justiça não é eleita, ele foi eleito. Você põe o peso É uma infiltração da política da política no direito. correta. Submetida a requisitos que são subjetivos, mas que não são o mínimo necessário. Agora, é a tal da reputação ilibada e o conhecimento jurídico. Isso. Né? E o 5º uma infiltração constitucional? determinada pela Por Constituição. que o 5º Exatamente. constitucional também é político? Explica o que é o 5º constitucional isso e por que ele é político. oxigena as cortes, né? Na verdade, 1/5 das vagas, elas são providas de forma alternada por representantes da advocacia e do Ministério Público. Isso. E a prerrogativa da indicação frente à formação da lista, que no caso dos advogados é feito pela OAB Nacional, no caso, evidentemente, né, dos tribunais regionais federais e também no caso do STJ. Né? Já no caso, enfim, dos tribunais de justiça, a lista é formada pela OAB estadual, né? E aí os nomes são submetidos ao presidente, no caso dessas indicações do STJ e dos tribunais regionais federais, de cada um dos 6, e no caso do governador é submetido, evidentemente, a ele, né? Depois que a OAB estadual forma a lista para os desembargadores do Tribunal de Justiça. Eu te pedi isso porque eu estou querendo dizer o seguinte, tudo é crivo político. Sem dúvida. E, portanto, você tem um grupo, você não pode influenciar? Eu tenho obrigação de influenciar. Nessa clivagem política? A diferença é que isso que o Estado de São Paulo não falou é o seguinte, que a influência empresarial que existe, que é perversa e que, inclusive, é muito mais forte, ela se dá na formação dessas listas de uma forma extremamente contrária ao interesse público. Isso. Parte dessas pessoas está defendendo interesses privados nas mais altas cortes do país, nos tribunais dos mais variados tipos e espécies, nos diversos rincões desse país que tem dimensões continentais. Nós fazemos isso às claras. A gente quer gente comprometida com os nossos princípios e valores. Queremos gente garantista, queremos gente, evidentemente, progressista em princípios e valores, mas gente, evidentemente, que vai honrar No fim do a indicação. dia, Marco, é tudo... E se você fizesse isso a socapa, fizesse isso escondido, Isso. para usar expressões que o editorial do Estadão usaria, a socapa e a sorrelfa? Mas não. Você está fazendo Vou te isso dar um às exemplo. claras. Nós defendemos um nome que nem precisava da nossa defesa, porque já era um nome luminoso, já de largada, tinha o apoio de toda a OAB, da ministra Dani Teixeira, do STJ. Olha, Reinaldo, valeria a pena depois você se debruçar, o Valfrido seguramente deve ter em detalhes as decisões exaradas por essa ministra, que já está sendo chamada pelos colegas e pela advocacia. Está aí uma pessoa que daria uma belíssima entrevista. Convidada desde já. A ministra da Cidadania. A Dani Teixeira é uma mulher feminista, Magnífica. extremamente importante, uma mulher assim maravilhosa, extremamente garantista, decisões humanas. Ela está numa turma criminal. Rigorosa no tratamento do crime organizado das organizações criminosas. Rigorosíssima, bem lembrado, rigorosíssima. Ela não passa pano, evidentemente, mas é uma mulher que tem um senso de justiça. Foi uma das nossas melhores indicações. A indicação do presidente Lula é um acerto, temos que reconhecer, louvar, aplaudir, reverenciar, e que venham outros, né? Tivemos agora uma indicação, o Valfrido também conhece, do Fabrício, que virou ministro do TST, que é uma figura humana maravilhosa, 30 anos de advocacia, um sujeito, olha, foi tão bonito, nós assistimos a posse dele, levou o Clube da Esquina, e você percebe, na verdade, as pessoas que estavam lá, né, valeu a pena ganhar as eleições por conta disso, entre outras coisas, né? Então, a gente que tem espírito público, tem noção exata das suas responsabilidades, nós não queremos um ministro para chamar de nosso, nós queremos alguém que tenha coragem de ser contra-majoritário, de dizer o direito, independentemente de quem, porventura, tenha que confrontar.
Sejam quais forem os interesses econômicos, né? Por mais que sejam, enfim, né? Evidentemente significativos e vantajosos, mas alguém que tenha coragem de não se curvar frente à pressão da opinião pública. Nós sabemos o que aconteceu no país, quando, na verdade, os tribunais se curvaram à pressão da opinião pública. Você denunciou isso, você também, vocês sabem bem o que aconteceu na época da Lava Jato. O próprio Supremo, cá entre nós, em determinado momento, chegou a embarcar, né, nesse navio. Tanto é que... Os dois pés, né? Parte do peso do Supremo, que hoje, parte dos ataques ao Supremo, deriva da chamada, mudou de posição. Acontece o seguinte, ele acertou a posição, ele não mudou de posição. A posição andava muito errada. Decisões ali foram tomadas, enfim. Pois é. Eu não sei por que parte da imprensa estranha essa infiltração política no sistema de justiça, que é muito comum em outros ordenamentos, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos elegem juiz. Ou seja, há foros e que o juiz é eleito pela população. Essa é uma situação de eleição indireta do juiz. Exato. Eleição indireta. O representante do povo nomeia ou participa do processo de nomeação do juiz. Sabe que a imprensa é contra esse tipo de coisa, porque ela também é contra, por exemplo, que tenha a influência do mercado financeiro em indicação do Banco Central, entendeu? Por sinal, um tema interessantíssimo. Uma coisa pode, outra não. É de uma coerência assim, implacável. É preciso ser implacável nessas coisas. De uma coerência implacável. Você tem toda razão. Coerência zero. Então nós estamos muito à vontade. Veja, o presidente ele tem o direito de escolher quem ele quiser. E a gente tem dito, e aqui quero aproveitar para repetir, que ele vai ter sempre o nosso apoio. Foi ele que recebeu 60 milhões de votos e, portanto, a confiança do povo brasileiro para fazer, entre outras, essas escolhas. Foi ele que recebeu, é a ele que cabe escolher, enfim, quem ele quer ver nesses tribunais. A nós, evidentemente, sociedade civil, humildemente, cabe o nosso direito de opinar e nós estamos exercendo esse direito. Né? Espero que ele nos ouça, né? Quero ter, digamos, a alegria de poder dizer que ele está nos ouvindo. E não vejo nenhum problema em relação a isso, porque... Eu fui apóstolo do presidente Lula, você estava lá. E eu pude presenciar uma cena muito bacana. O presidente subiu a rampa do Planalto, naquela... é um momento emblemático, né? Em que ele se reúne com... Eu não vou dizer nem setores sociais, mais do que isso. Setores menos válidos da sociedade estavam ali subindo a rampa. É uma foto histórica. Uma foto histórica, ou seja, é um caminho das pessoas menos privilegiadas ao poder. Né? E eu me lembro que o presidente atravessa aquele salão e lhe dá um abraço. Eu estava lá, eu vi isso. E eu pensei, tá aí um primeiro-ministro do governo do presidente Lula. Você se transformou nesse cara influente no governo do presidente Lula dentro do grupo que você criou e que você coordena. Mas você acabou, ainda não se tornou ministro do presidente Lula. Penso eu que mais por vontade sua do que do próprio presidente. Queria que você nos contasse sobre isso. Olha, importantíssima pergunta. Você sabe que talvez, acho que o maior ganho da minha vida, não tem problema em dizer isso. E o abraço é reconhecimento da defesa corajosa que você fez do presidente. Absolutamente desinteressada, né? No momento em que, assim como vocês, nós não estávamos fazendo aposta, porque se tivéssemos, provavelmente estávamos fazendo a aposta errada. Porque nenhuma previsão dizia o contrário. Vocês tiveram essa coragem, então não é um trabalho meu, é nosso, né? Tem essa dimensão coletiva, eu quero aqui reconhecer, evidentemente, por uma questão de honestidade. Vocês fizeram parte disso tudo e uma parte importante desse processo, né? Mas você sabe, Walfrido, eu tenho dito, né? Um dia desse eu conversei com a minha filha e eu tive o privilégio, o presidente explicou para ela um pouco a formação da ONU, ela tinha uma prova, foi uma cena muito bonita que eu estou me permitindo confidenciar aqui, né? Isso, uma cena da intimidade, né? E eu fiquei extremamente orgulhoso, né, daquela situação e ela sabe, evidentemente, de toda a relação, carinho, respeito, admiração que eu tenho por ele. E ela perguntou para mim, né, o significado daquela relação. Como ela gosta muito de arte, ela tem 17 anos, está prestando vestibular agora, né? Mas gosta, e é uma artista, inclusive, de mão cheia. O artista que ela mais gosta é o Van Gogh, né? Uhum. E eu falei para ela, é como se você pudesse conviver com o Van Gogh. Ela é das artes plásticas. Ela é das artes plásticas e tem uma habilidade impressionante. Então, a gente
em qualquer lugar do mundo, do país que a gente está buscando exposições. Aliás, é um vício que a gente mantém e que é muito saudável, esse amor pela arte, né? Em especial a arte brasileira, né? No meu caso, no dela também, enfim. Mas ela tem esse ídolo, né? Esse pintor que, enfim, é um pintor absolutamente atemporal. E eu disse para ela, olha, é como se você estivesse convivendo com Van Gogh. Tem esse significado para mim, que é talvez o seu maior ídolo, né? O presidente, eu tendo o privilégio de conviver com ele, por generosidade dele... Porque o Van Gogh não tinha uma orelha e eu não tenho um dedo. Ele não tem um dedo, é verdade. Você vê que eu e o Van Gogh, a gente tem uma coisa em comum, só que deslocou um pouco a parte que perdeu. A perda do... O meu foi sem querer, o Van Gogh é ele que contou. A perda da orelha do Van Gogh é mais, digamos, polêmica do que a do dedo. A do dedo dele foi, de fato, na prensa. A do Van Gogh tem N teorias, né, que o biógrafo já lançou. Mas você sabe, Reinaldo, que eu acho que foi muito bacana poder dizer para ela, talvez não tivesse nada mais importante do que o privilégio dessa relação. E nessa relação eu pude perceber uma coisa, Valfrido, eu estou falando para você com absoluta honestidade. Quando você tem um ídolo, e eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso, algumas matérias, quando falam a respeito de mim, colocam isso como se isso fosse algo negativo, do que eu tivesse que me envergonhar. Mal sabem eles que eu me orgulho muito, né, disso, porque de certa forma a minha militância e minha vida estão diretamente relacionadas. É porque você se envergonharia de alguma coisa que você mesmo já proclamou. Você tentou esconder alguma coisa? Nunca, pelo contrário. Acho que os sinais são evidentes. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu tenho uma alegria absolutamente incontida. Mas você sabe que quando você convive com o ídolo, a tendência que a gente tem é em algum momento, digamos, quebrar o cristal. Você vê a dimensão humana, pode ter uma decepção aqui, outra ali. E eu encontrei nesse convívio extremamente prazeroso e gratificante o ser humano que eu sempre imaginei que o presidente fosse. Então, a minha admiração por ele, o meu respeito, o meu carinho, né, e as minhas reverências não podiam ser maiores. Não quebrou o cristal. Pelo contrário, eu confirmei que ele tem essa dimensão humana, que só um ser humano, enfim, com a capacidade de se indignar frente às coisas que ele se indigna e se indignou e vai continuar se indignando a vida toda, que é o grande motor da militância dele, tem condição de fazer. Eu vejo coisas no cotidiano, no dia a dia dele, que me encantam ainda mais. Por que eu estou falando isso? Porque acho que nada seria mais importante para mim, absolutamente nada, do que poder ter o privilégio desse convívio. Eu, às vezes, ouço e escuto sempre com muita atenção o presidente Lula, sempre uma oportunidade de aprendizado. E é uma pessoa que tem uma leitura. Presenciei uma conversa dele com um grande intelectual, não vê o caso, que não era, inclusive, digamos, petista, e continua não sendo, mas curioso, um dos maiores intelectuais do país. E eu vi o rosto desse sujeito, olhando para o presidente Lula, com a esposa, que é uma graça, inclusive, que é uma figura maravilhosa, mas ele, assim, perplexo, de falar, poxa, não é possível que ele leu as cartas de José de Alencar, ele fez uns comentários, assim, profundos sobre determinadas obras e coisas que ele tinha lido, não agora na prisão, que ele leu bastante, mas a vida toda sempre leu. Um sujeito culto, um sujeito que se interessa pelas pessoas, pelas coisas, se conecta às pessoas. Isso é uma coisa sincera, real. E eu senti isso no encontro que você promoveu na sua casa, com seus funcionários. Isso me chamou profundamente a atenção, né? Ao mesmo passo em que ele estava conectado, né, evidentemente, com as pessoas que foram por você convidadas, né, naquele momento. Em outros momentos, eu tive com ele no Secov, uma funcionária, na verdade, do Secov me chamou de canto e falou, olha, impressionante, nós reunimos os 30 maiores empresários da construção civil e ele falou coisas importantes sobre o papel que a construção civil tinha para a geração de emprego, sobre a responsabilidade que a construção civil tinha de empoderar a classe trabalhadora com salários melhores, que isso, no final das contas, voltava para eles próprios, sobretudo para quem construía moradias, né, enfim, voltadas a populações menos favorecidas economicamente, e aquela funcionária me disse, falou, é impressionante, e eu só acredito porque eu estou aqui, na frente dessa turma super importante, ele fala a mesma coisa que ele fala pra gente. Ele está defendendo a gente. Isso me arrepia porque eu presenciei, a mulher me chamou, né, eu já tinha encontrado com ela em 2 ou 3 eventos, ela ficou emocionada, era uma sala fechada. O presidente, você sabe disso, é uma pessoa, isso também, extremamente autêntica. Então, esse convívio, que é muito gratificante para mim, talvez tenha sido o maior presente da minha vida. Ele escolheu a equipe dele, né? Eu, à época, cheguei a dizer isso publicamente, inclusive, nós sabíamos que o ministro Flávio Dino já estava escolhido antes, inclusive, das eleições serem definidas. Ele dizia isso para todo mundo, foi uma bela escolha, foi um belo ministro da Justiça, e eu entendia que eu podia cumprir um papel político, eventualmente, na Secretaria-Geral da Presidência, porque eu tenho muita relação com os movimentos sociais. Eu largaria a minha advocacia, graças a Deus bem-sucedida, para viver a experiência de visitar quilombos, comunidades, para viajar o país, enfim, para poder
poder, na verdade, tocar no sofrimento das pessoas e tentar interagir na perspectiva de alguma forma, mitigar um pouco isso tudo e tal. Isso tem a ver com a minha militância, com a militância que eu abracei por uma opção de vida, né? Eu sou de uma família de classe média, né? Enfim, meu pai criou os filhos com dificuldade, mas com muita dignidade frente às dificuldades que a família média brasileira tem. Eu tenho que levantar a mão pro céu. Meu pai, infelizmente, faleceu, né? E era funcionário público. Tivemos as privações próprias de uma família de classe média, mas também as alegrias que uma família de classe média pode ter num país como o nosso, de profundas diferenças, né? Então, eu abracei a militância por uma questão realmente ideológica, né? E eu entendia que eu podia cumprir um papel político. Naquele momento, a presidenta Gleisi, com quem eu me dou particularmente muito bem, por sinal tem feito um excelente trabalho, ela entendeu que talvez fosse o caso de indicar o Márcio Macedo, tem feito um belo trabalho, também teve aqui, um belo ministro que está à frente da Secretaria-Geral. E aí foram aparecendo opções na área jurídica, né? E eu disse para algumas pessoas, eu não falei sobre isso publicamente, mas estou falando para você, em homenagem a vocês, ao convite honroso que vocês me fizeram, essa audiência tão qualificada. E eu disse, olha, eu não estou procurando emprego e nem função. Eu quero dar minha colaboração e nesse momento eu acho que é melhor... você está bem, né? Graças a Deus, seria uma loucura, meus sócios queriam me matar. Eu acho que eu posso dar minha colaboração na sociedade civil ou num cargo de natureza política. Não tem interesse e nem condições, acredito honestamente, vontade, a formação técnica, eu sou advogado, não fui para academia, para integrar cortes, não tenho esse desejo, honestamente, né? Eu fico feliz de ver que tem muita gente querendo, mas não é o meu caso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Então, uma chatice. Eu também. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Agora que você já falou, eu acho que você definiu bem. Coisa que o Sigmaringa, que foi indicado 3 vezes... Mas, assim, para mim não funciona. O Sigmaringa foi indicado 3 vezes e falava a mesma coisa. Então, eu não tinha essa pretensão. Então, não tinha sentido eu ir para um cargo, para um ministério, sem falar, né, especificamente das possibilidades, de natureza, digamos, técnica, que algumas pessoas queriam, enfim, trabalhar para que eu fosse, claro, né? Então, eu acho que o presidente percebeu isso. Eu estava extremamente bem comigo, extremamente feliz. Fui àquela posse de corpo inteiro, extremamente feliz. Fui à posse de todos os ministros, contente. Eu subi a rampa com eles, porque foram 31 anos de militância que, de alguma forma, tinham sido coroados com aquela vitória que foi a mais importante da história da democracia brasileira. Mais importante que o primeiro mandato, que o segundo mandato, por motivos que vocês conhecem bem, já debateram aqui com vários convidados, né? Era a disputa da civilização e da barbárie. Então, eu estava feliz, eu acho que você deve ter percebido isso. Fui à posse do Vinícius, do Messias, do próprio Márcio Macedo, com alegria. Aí você receber aquela sinalização, porque aquilo... Foi muito carinhoso. É muito mais do que um gesto de afeto. Mais do que isso, quando um presidente da República cruza um salão na sua posse e abraça uma pessoa, é um reconhecimento público da importância que aquela pessoa teve para aquela eleição. E generosidade dele, e sua também. Ele é uma pessoa muito carinhosa. Quem está assistindo está perguntando, mas eu não entendi porque ele não é ministro. Eu acho que o presidente fez outras escolhas, e eu apoio, evidentemente, as escolhas que ele fez, né? Claro. Acho que o Prerrogativas acabou tendo uma importância, continua tendo bastante grande. Nós nos organizamos... Ele prefere Prerrogativas como um elemento na sociedade? Olha, eu acredito que sim, porque o presidente é muito carinhoso, como disse o Valfrido, eu agradeço, né, por esse registro, muito carinhoso comigo. Eu acho que, assim, honestamente, ele escolheu outras pessoas, são pessoas competentes que podem ter, aos olhos dele, feito mais sentido. Eu acho que na vida a gente também tem que saber incorporar, entre aspas, assim, processos que não são exatamente vitoriosos dentro de uma determinada perspectiva. Eu tinha talvez um interesse legítimo de subir aquela rampa, claro, mas eu subi com eles, né? Junto com o povo brasileiro, com 60 milhões de brasileiros, não para compor o ministério, mas ali estavam e estão amigos queridos, como o Vinícius, que é da minha geração, como o Messias, que é da minha geração, e é um quadro técnico extremamente qualificado, vocês sabem bem, já tiveram a oportunidade de estar com ele, um quadro que tem espírito público, belíssimo nome para o Supremo, inclusive. Então, muitos colegas meus estavam ali, estão ali, né, no governo federal, em diversas posições. Então, eu tenho um pouco essa dimensão coletiva. Você sabe, Reinaldo, que é curioso, todo mundo, desde a época da faculdade, dizia, ele vai sair candidato a vereador. Porque não é possível, o cara ficou 5 eleições de centro acadêmico, mobilizou estruturas, criou um cursinho pré-vestibular, criou uma assistência jurídica para a população carente, com várias unidades. A gente chegava a atender 3 mil pessoas por mês, imagina o cadastro que a gente tinha, tudo aquilo ficou na universidade. Todo mundo fazia aposta. Ele vai ser candidato a vereador. Aí depois, não, ele vai ser candidato a deputado federal. Ele está fazendo isso porque quer ser ministro. Ele está fazendo isso. E talvez as pessoas não considerem que eu estou fazendo isso porque, na verdade, é aquilo no que eu acredito. E no que eu acreditei a vida toda.
Então, assim, no final das contas, sendo muito franco, eu subi aquela rampa de alguma forma junto com todos esses colegas que estão hoje no Ministério. Não foi a escolha que ele fez. Evidentemente, eu tenho que respeitar, não mudou absolutamente nada. Porque, na verdade, acho que, como eu disse e quero aqui repetir, o maior presente que eu poderia ganhar como militante é essa relação pessoal. Por isso que eu não vulgarizo, não misturo com a minha advocacia, não misturo com absolutamente nada. Se alguém disser o contrário, pode bater o peito e dizer que é mentira e me dê a exceção da verdade, porque vou provar que é. A sua advocacia, você já disse, não misturo, enfim... Mas depois eu quero saber se... Claro. Você não precisa me contar quem, mas se você já chegou pro cara e falou, não vai dar, eu não... A gente, né? E eu quero saber que circunstâncias você puder contar. Empresário bolsonarista que, por ironia do destino, acusado de crime contra a organização do trabalho. Mesmo que eu pudesse trabalhar para você, nesse tema não vai dar. Não vai dar. Mas agora eu vou perguntar para o militante petista. Claro. Há circunstâncias em que você fala assim, olha... A linha justa, digamos assim, do partido seria essa agora. Mas eu posso não falar contra, mas também não me calo. Ou você, se preciso, fala contra. Como é que... Eu falo... Você mantém a sua individualidade diante dessa coisa da militância ou não? Você sabe que isso... E quando eu me dispus com a militância, é porque eu não consegui... O meu egoísmo era incompatível com... Egoísmo, eu estou fazendo uma piada. Com espírito de porco. De corpo. Meu espírito de porco era incompatível com o espírito de corpo. Dizer, não dá. Eu caí fora. Às vezes não dá. Eu quero saber o seguinte: você tem o às vezes não dá, e quando às vezes não dá, você fica quieto? Ou quando às vezes não dá, você fala e... Eu falo. Eu vou dizer que tem até posições, na verdade, conhecidas minhas a respeito das eleições na Venezuela, enfim. Então faz. Não, é bom, isso é bom. São bastante polêmicos e eu não costumo fugir. Acho que a posição, inclusive, do governo brasileiro está corretíssima. São eleições duvidosas. Eu vi a entrevista foi roubado mesmo, mas tudo bem. do comandante Zé Dirceu e que me fez refletir muito, porque, a bem da verdade, a oposição também tem um comportamento duvidoso. Esse é o problema, né? Tem golpe de um lado, tem golpe de outro, mas são eleições para ser simpático, tentar ser gentil, no mínimo duvidosas, né? E a gente não pode, evidentemente, compactuar com qualquer tipo de abuso nessa área, né? Nós somos democratas, então nós defendemos, evidentemente, que os resultados sejam, enfim, respeitados, tal como efetivamente se materializaram. De resto, teria bastado eles fornecerem as atas. O problema é que a oposição também não está fornecendo. Tem uma confusão danada aí, mas a posição... Mas é que a ata oficial, a eles cabe, né? Eles mas lá você tem, acho que, um processo de cópia, né? O presidente até chegou a explicar, mas a posição está correta. O presidente foi muito corajoso ao defender, junto com o Amorim, a posição que defendeu. Muito polêmica, porque tem setores do PT que acreditam que a Venezuela é uma democracia plena e mesmo se não fosse, frente aos interesses americanos na região, talvez a gente tenha que ser pragmático para fechar os olhos. Tem gente que defende isso. Não é meu caso. Eu faço críticas coerentes. Eu acho que o presidente não pode emprestar o capital político dele para sofrer o desgaste, enfim, que ele sofreria de apoiar, na verdade, o que não merece nosso apoio. Nós aprendemos a vencer com as derrotas que a gente sofreu. Então, eleição você tem que respeitar, você ganha e perde nas urnas. Então, esse é um ponto. E tem outros também, enfim. O que me dá muita liberdade é o fato de eu tenho uma militância orgânica, mas eu não sou da direção partidária. Eu era do setorial jurídico e eu tinha liberdade pelo setorial, que não era uma instância propriamente do partido, de exarar as nossas opiniões. Eu reunia as pessoas que participavam e, vez ou outra, a gente discordava do partido e o partido convivia com isso. Então, tem posições que, para mim, são muito claras. Eu, por exemplo, tenho dito em relação a Israel, que é outro ponto polêmico, em grupos dos quais eu participo, que é absolutamente possível conciliar ambas as indignações. As indignações com os ataques terroristas do Hezbollah, do Hamas, com as indignações que a gente também tem que, de alguma forma, conciliar com as reações desproporcionais e genocidas do governo de extrema-direita de Israel, Sim. Que não é o Estado de Israel e não é... digamos, a população, o povo judeu. E finalmente o ataque feito ao Líbano, os ataques ao Líbano, demonstra que era a intenção desde sempre do Netanyahu de espalhar a guerra. Olha, hoje num grupo de empresários, eu passei, não veio muito ao caso, mas é um grupo, vários clientes do Valfrido estão ali. O povo acha que eu sou um pouco atrevido, talvez, já tive problema com a moderação, exatamente porque, de forma respeitosa, eu mantenho minhas posições. Hoje, inclusive, eu falei sobre os ataques ao Líbano e cheguei a dizer...
e acredito realmente nisso, que o Netanyahu talvez esteja colaborando para o antissemitismo, como talvez nenhuma outra liderança tenha colaborado na história recente Mas não tem de Israel. Não tem. Aí, mas você está criminalizando a vítima. Não, a vítima não é o Netanyahu. A vítima é o povo de Israel, o povo da Palestina, que está sofrendo com um conflito que já vitimou milhares de pessoas. E agora o povo do Líbano. Ele é o oportunista da guerra. Um oportunista Ele que é o estava oportunista da guerra. sendo duramente pressionado por denúncias de corrupção, tinha perdido a governabilidade, enfim, né? E que resolveu provocar. O que aconteceu no Irã? É claro que o Irã apoia grupos terroristas, isso tem que ser questionado. Nós sabemos da importância do Irã na parte da inteligência, da construção das bombas e tudo mais. Vocês conhecem o assunto melhor que eu. Mas, assim, matar o sujeito lá dentro, do jeito que eles mataram, é o tipo de provocação que eu não faria. Isso me lembrou. Eu, evidentemente, não tenho dotes físicos, se percebe, para qualquer tipo de briga, né? Embora eu seja até atrevido, sobretudo nas brigas políticas. Mas eu lembro de um colega que arrumava confusão com todo mundo. E o cara era fortinho e lutava jiu-jitsu. Então, eu estava na minha. Então, se ele ofendesse alguém que estava próximo, eu sempre saía à defesa, mas sempre tentava uma conciliação. Mas eu não ia provocar o sujeito de graça, do nada. Tomar o lanche dele na 3ª, 4ª série. Dizer, não, quem vai comer sou eu. Então, foi mais ou menos o que o Netanyahu fez no Líbano e que fez no Irã. E vai sobrar para quem? Vai sobrar para a população que mora em Israel. Sim, sim. Os judeus, inclusive, né? Não, e outra, se você não quer que a Síria entre na guerra, você não mata alguém na Síria, como ele fez. Se você não quer que o Irã entre na guerra, você não mata alguém no Irã. Agora, para um democrata... quando você quer que todos entrem. Você quer que todos entrem. Então, essas posições, Reinaldo, eu não tenho problema nenhum em defender. Eu acho que isso me traz uma tranquilidade, porque prestigia a coerência. Então, é a mesma coisa em relação ao garantismo, né? Eu presto muita atenção. Quando o presidente Michel Temer foi preso naquela operação, que foi absolutamente midiática, eu lembro que a época... Um juiz bombadão, que hoje está dando curso de autoajuda. Pois é. Virou coach. O Temer é meu vizinho. Excelência. Sobre excelência, E ele fala que você... Sobre excelência dando curso de excelência. Ele dando curso de excelência. E diz, você tem que ter confiança pessoal, você tem que inspirar a confiança. Veja, o Temer é meu vizinho. Meu vizinho, eu moro no Alto de Pinheiros, ele também. Aquela operação foi uma pirotecnia. E olha que eu, na política, costumava me referir ao presidente Temer como fora Temer, o presidente golpista, né? Porque realmente colaborou para um golpe que apiou da presidência da República uma presidenta legitimamente eleita, sem um crime de responsabilidade que justificasse o início e o resultado final de um processo de afastamento. A Constituição está aí, vai haver um número grande de releituras, mas eu estou muito confortável em relação a isso. Mas em que pesa a diferença política que a gente tinha, eu fui uma das primeiras vozes, o nosso grupo também, a se levantar contra os excessos daquela operação. Sim. Caçaram o Temer nas ruas e não tinha nenhum motivo que pudesse justificar. Inclusive, ele foi absolvido, tem pouco tempo atrás, foi absolvido daquelas acusações que foram imputadas a ele, que eram acusações relacionadas a uma empresa portuária de Santos. Por sinal, empresa para a qual eu advoguei, eu conhecia a história e sabia que ele era inocente. Então, eu ainda sabia. Foi preso 2 vezes, as 2 prisões ilegais. E teve gente da esquerda que me criticou. Como é que o Marco Aurélio, coordenador do Prerrogativas, apoiador do presidente Lula, da Dilma, trabalhou contra o impeachment, que chama o Temer de golpista, pode se manifestar dessa forma? Eu falei, coerência. Para Chico e para Francisco eu quero a mesma coisa. Nós não queremos que os nossos, digamos, companheiros estejam acima da lei. Também não queremos que estejam abaixo. E é a mesma coisa para os nossos adversários. A gente que não saca que se você pode fazer isso contra o adversário, uma hora fazem contra você. Claro. E aí você faz o quê? Claro. É o velho texto do Niemoller, né? Um dia vieram levar meu vizinho porque era católico. Eu não liguei. Levaram porque era católico. Aliás, texto atribuído a 500 pessoas, né? E é do Niemoller, não é do Mayakovsky, pelo amor de Deus. E nem é do... não é do Mayakovsky. Já vi tanta versão. É do Niemoller. Um pastor. Marco, vamos voltar para o assunto espírito de corpo. Hoje foi ao escritório um amigo nosso, cujo nome eu não vou falar, do campo progressista. Um cara brilhante, um cara com quem eu adoro conversar. Ele dizia o seguinte, esse governo tem um problema. A única pessoa disposta a ir para o combate ideológico nesse governo é o presidente Lula. Nenhum outro, os outros ministros do presidente Lula, todos os ministros do presidente Lula, têm agendas pessoais, estão preocupados com suas agendas pessoais. E relegam ao presidente os temas mais espinhosos e o confronto de ideias no contexto dos temas mais espinhosos. Você está de acordo com isso ou não?
Olha, eu costumo ter grandes problemas porque eu costumo falar a verdade. Eu acho que uma parte importante, talvez, dos ministros tenham agendas pessoais, são legítimas. Afinal de contas, parte deles são políticos, enfim. Mas, às vezes, acabam deixando o presidente numa situação difícil. Vou dar um exemplo. Veja o caso das saidinhas, né? Nós tivemos, enfim, a liderança do ministro Lewandowski para poder combater, enfim, né, aquele populismo penal que se pretendia fazer, algo que ia agravar ainda mais o nosso sistema carcerário, que é medieval, que é uma escola de criminalidade. E, à época, quem saiu à defesa foi o ministro Lewandowski, incensado, inclusive, pelo Grupo Prerrogativas, amparado pelo Grupo Prerrogativas. Depois, nós tivemos mais 1 ou 2 ministros, mas ninguém fez um embate no Congresso. Não. O ministro Messias teve coragem também de fazer um enfrentamento, mas, enfim, não quero fulanizar, mas em outras situações isso fica visível. Às vezes a gente sente que é o presidente tendo que falar sobre determinados temas. Veja, teve uma reunião, Valfrido, extremamente importante de ministros agora, recentemente, para falar sobre as queimadas. Eu assisti ela inteirinha. Ele recebeu chefes de poderes, por sinal, a segunda ou terceira reunião que ele faz, com a presença do presidente do Supremo, o presidente do STJ, estava ali também TCU, enfim, estavam todos os presidentes de poderes, estavam os ministros dele, de Estado, e falando sobre queimadas que são, inclusive, no mais das vezes, criminosas. Sim. Criminosas. Ele lançou um pacote de medidas, inclusive algumas que são polêmicas para o campo progressista, porque agravam determinadas penas, e sempre é difícil, né, você pensar em aumentar determinadas penas, como se isso pudesse pedagogicamente interferir no resultado do delito, propriamente dito, né? A história no mundo mostra que não é bem assim, mas nesse caso elas tinham que ser agravadas, porque eram penas que pareciam... 2 a 4 anos para Bobagem. O cara pagava fiança e voltava no carro da polícia. Voltava para botar fogo. Isso, para botar fogo. Então, ele propôs um conjunto de medidas e eu não vi, enfim, 3 ou 4, para não fulanizar, ministros saírem à defesa dessas medidas e trazerem esse debate a público. Por exemplo, o ministro Lewandowski está com uma proposta excelente, e eu sei que vocês têm se debruçado sobre essa questão da segurança pública. Ele está propondo uma PEC que vai repactuar as competências Estado, né, Estados, União, enfim, em relação a esse tema. A gente acaba tendo a responsabilidade política, mas não tem as condições jurídicas para promover as mudanças que são necessárias. Então, simplesmente, às vezes, o governo passa a ser um mero repassador de recursos para o aparelhamento das polícias, enfim, que são responsabilidade dos estados. É um outro tema que o Lewandowski ficou sozinho, ele e o Messias. E essa PEC é uma PEC extremamente importante. Isso tinha que estar sendo debatido por todo mundo. Então, eu lamento dizer, não sei quem é o colega, mas a análise dele não é muito diferente da minha. Eu acho que às vezes falta um pouco essa dimensão, em que pese o fato de serem ministros absolutamente comprometidos, vários passaram por aqui, por sinal, comprometidos com o nosso projeto, têm afinidade de princípio, propósito, têm espírito público, estão fazendo um belíssimo trabalho à frente das suas respectivas pastas, mas às vezes falta um pouco essa dimensão política e coletiva da defesa de determinados projetos e caminhos. Infelizmente, eu tenho visto pouco. Eu gostaria de ver mais, né, para tentar ser um pouquinho mais ameno. Prerrogativas tem alguma interlocução com o Congresso Nacional? Bastante. Você sabe que nós derrotamos o Moro naquele pacote anticrime. A gente tem contato, inclusive, com o próprio presidente Arthur Lira, sempre nos atendeu. A gente fala bastante com ele, com o Rodrigo Pacheco, com os deputados de variados tipos, né, de diferentes partidos. Tem uma ótima relação com o Baleia Rossi, do PMDB, com o Marcos Pereira. Então, são deputados com quem a gente convive e que recebem constantemente prerrogativas para falar de determinadas pautas que tramitam na CCJ ou, eventualmente, em outras comissões, né? Então, a gente mantém essa influência, que eu acho que é uma boa influência, para tentar aperfeiçoar determinados projetos, tentar resistir, né, ao avanço de outros. A gente tem feito isso com certa frequência, né? Sobretudo na área penal. A gente faz bastante. Então, tem muito contato. Diferentes partidos, por sinal. A OAB que temos aí hoje não é uma OAB que se descuidou um tanto daquela OAB... Claro, a OAB do Raimundo Faoro era a OAB contra a ditadura. Então, entende-se isso. Mas ela não se tornou excessivamente sindicalista e pouco preocupada com alguns temas mais gerais em defesa das instituições do Estado Democrático de Direito, ou eu estou com uma impressão errada? Olha, parte da advocacia acredita no que você está dizendo. Acho que você não está com a impressão errada, mas a gente tem que analisar, digamos, a OAB dentro das circunstâncias atuais. A advocacia é extremamente conservadora.
É uma profissão mesmo, é por reaça, natureza a advocacia é reaça. extremamente reacionária. Tanto que nós ousamos, enfim, levantar as vozes em momentos difíceis para defender teses que a média da advocacia não defende, contra os seus próprios interesses, às vezes. Eles não percebem isso. Nós fomos ousados em fazer isso, éramos poucos, hoje somos muito mais, mas ainda muito menos do que deveríamos e poderíamos ser. É um reacionarismo ideológico? Ideológico. Ideológico. Se for fazer uma... Não é diferente do sistema de justiça no modo geral. Eu vi uma pesquisa do TJ que me assustou. Os princípios e valores, enfim, né, dos desembargadores aqui, a maioria homens brancos, nada contra, que sejam muitos, mas não todos, né? Que venham mulheres pretas, homens pretos, enfim, para a gente ter um sistema de justiça mais representativo dessa sociedade, enfim, que a gente vive, né? Porque é quase uma ilha de fantasia. O presidente falou isso, inclusive, na posse do STJ. Falou publicamente, que ele ficou impressionado de ver, né? Aliás, é um pouco o sentimento que ele teve quando o metalúrgico visitou o Congresso e percebeu, nós só vamos mudar isso aqui a hora que a gente tiver menos empresários, menos advogados e tiver mais deputados que sejam da classe trabalhadora, né? E o sistema de justiça só vai mudar a hora que a gente tiver o resultado que as cotas começaram a produzir. Né, a hora que a gente tiver um sistema de justiça mais diversificado. Bom, mas a OAB é extremamente conservadora por natureza. Então é difícil você fugir de determinadas pautas. Mas o presidente da OAB, do Conselho Federal, Beto Simonetti, ele foi muito corajoso em momentos importantes da história do país. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver os discursos que ele fez. Fez discursos extremamente comprometidos com os princípios e valores que a gente defende, com a defesa da democracia, das instituições. Foi corajoso, ele fez um discurso na posse, salvo o melhor juízo, do Barroso para a presidência do Supremo, foi memorável, foi um momento alto da advocacia. O ex-presidente Marcos Vinícius tem feito um trabalho importante na Comissão de Direito Constitucional. Eu aqui vou, nesse aspecto, reconhecer, né, o trabalho que eles têm feito, e na verdade quase sempre, isso me lembra aquela piada do Joãozinho, né? Não sei se você conhece, é uma piada idiota, como quase toda piada do Joãozinho, mas o Joãozinho estava aprendendo sobre capitanias hereditárias, governo provisório, e a professora perguntou para ele, falou, Joãozinho, o que o Tomé de Souza fez? Agora eu vou te pegar, porque você não presta atenção nas minhas aulas, você vai levar um 0. Ah, professora, vou não, presta atenção direitinho. Mas o que Tomé de Souza fez? Professora, ele fez o que pôde. Você entende? Então, na verdade, eu acho que eles estão fazendo dentro do possível o que podem e, de fato, tem um caráter sindicalista de defesa das prerrogativas, dos honorários, de um tratamento mais digno, né, por parte, enfim, das autoridades do sistema de justiça. Mas nos momentos importantes, a OAB não faltou. Tirando o momento difícil que nós vivemos na época do impeachment da Dilma, eu vou dizer com franqueza, você sabe que tem muita gente falando, eu não fujo realmente dos temas, né, sobre a importância, talvez, de uma eleição direta. Eu não sei, para ser franco contigo. Essa tese, ela pode ser extremamente, digamos assim, sedutora, panfletária, né? Passa a ideia de uma democracia. Mas você imagina se a base toda da advocacia votasse. Quem seria hoje o presidente do Conselho Federal? Não vou dizer. Você já deve ter pensado em 2 nomes, 3, eu também. Mas você imagina o problema que nós teríamos? Seria ainda pior. Então, tem determinadas teses que eu acho que a gente ainda precisa viver um pouco mais essa experiência da eleição direta. Talvez a gente tenha que puxar o OAB para outras pautas, mas o meu sentimento, sincero, de que no momento necessário ela vem junto. Recentemente, vejam, o então presidente Felipe Santa Cruz foi extremamente corajoso ao se opor ao Bolsonaro da forma como se opôs, com a história que ele tinha e tem, que ele carrega para orgulho dele, da família dele, do sangue. E foi extremamente corajoso em momentos importantes. Depois disso, nós tivemos episódios do Beto, do Marcos, que eu não quero deixar de reconhecer, porque seria injusto, tá? Eu acho que seria injusto. Mas, por outro lado, o que você está falando é um sentimento de grande parte da advocacia. Talvez seja excessivamente... Eu vou passar para a frente em seguida, e não sendo advogado, quer dizer, eu não posso crer que a OAB tenha assinado uma DPF contra uma decisão de ministro do Supremo endossada pela primeira turma. Eu acho isso assim, quando se faz isso, eu acho que isso beira a aberração e motivada, a meu ver, politicamente. Não sou advogado, estou falando, pode ser debaixo de minha ignorância. Também acho uma decisão equivocada, não vou me esconder. Em que pese o fato de eu ter reconhecido momentos altos da advocacia, esse seguramente não é um bom momento, né? Não é, porque o outro que fez isso foi o Partido Novo. Que seja uma exceção. Que não é um bom momento. Que seja uma exceção para manter a regra, né? A advocacia, em regra, nos últimos anos, está trilhando os caminhos corretos. Mas tem momentos difíceis, e você citou um deles, que é, para dizer o menos,
muito constrangedor. Mas... E eu, particularmente, discordo completamente dessa decisão de ingressar com essa DPF. Não fugir. Vamos falar Não, do fugiu. Supremo. Vamos falar um pouquinho do Supremo. E eu acho que num aspecto que tangencia a fala de vocês sobre a advocacia. O Supremo tem submetido a críticas, sobretudo a partir do governo Bolsonaro, de um alargamento indesejável das suas competências jurisdicionais, da jurisdição constitucional, da sua jurisdição constitucional, para além dos limites do jurídico. Ou seja, para deixar claro, a crítica é que o Supremo tem exercido o papel de legislativo, de legislador e de executivo. De legislativo, como, por exemplo, quando, por exemplo, julga crimes de transfobia, por exemplo. Sim. Né? Ou de executivo quando manda apagar incêndio. Não estou dizendo que é. Estou simplesmente exemplificando o que eu estou dizendo. A crítica. Né? Quero primeiro ouvir sua opinião. E segundo, saber se você identifica a origem desse alargamento Sim. de competências na Lava Jato. Ou seja, quando você tem um juiz que se transforma em ministro depois de afastar o principal oponente do candidato que se sagra vencedor e que o nomeia ministro. Quando isso acontece, abre-se oportunidade para toda a sorte de ingerências e de... Vale tudo. Ou seja, nós não abrimos na Lava Jato uma caixa de Pandora que nós, eu não vou dizer jamais conseguiremos fechar, mas teremos dificuldade de fechar. O ovo da serpente, na minha opinião, foi a ação penal 470, o chamado mensalão. Ali, na verdade, nós tivemos diversos excessos que foram justificados pelas circunstâncias dos fatos que foram narrados e eram amplamente veiculados por parte da imprensa. Então, se existiu um Sérgio Moro, é porque antes, na verdade, nós tínhamos um juiz espelho, que era o Joaquim Barbosa. Né? E eu, particularmente, não tenho a menor dúvida disso. Então, eu acho que o ovo da serpente é um pouquinho mais atrás. Eu acho que isso começa com a ação penal 470, o chamado mensalão, isso avança na Lava Jato, passa pelo impeachment, se agrava com o impeachment, porque, veja, o Supremo, com toda a franqueza, ele simplesmente validou um processo que foi uma farsa. Eu até acho que a presidenta Dilma tinha perdido, de fato, as condições políticas de prosseguir no governo, isso era outra história. Talvez ela devesse ter adotado um outro caminho, mas o fato é que nós vivemos num regime presidencialista e não podemos permitir que seja aplicada uma regra, enfim, própria do regime parlamentarista, um voto de desaprovo, de censura, né? Vamos dissolver o gabinete, né? Teria outras saídas, enfim, que foram até, digamos, costuradas nos bastidores, mas que, infelizmente, não se materializaram. O fato é que o Supremo fechou os olhos para um processo que foi indiscutivelmente equivocado. Ele participou desse processo e validou esse processo, mas começou na ação penal 470, passou pelo impeachment e se agravou na Lava Jato. Acho que você tem total razão. Hoje, Reinaldo, Valfrido, eu acho que a gente vive pelo menos eu particularmente, é um momento bastante delicado. A gente empoderou o judiciário para que o judiciário pudesse conter o avanço do autoritarismo, as ameaças, os arroubos autoritários por esses tiranetes de plantão. Então, o que nós fizemos foi, de fato, empoderar o judiciário, para o judiciário conter esses avanços. Quem é que devolve o judiciário para sua caixinha? O fato é que ele está transbordando. Tá fora da não tem a menor dúvida. Veja, hoje existe uma aliança, vou ter que falar sobre isso, é incômodo, que ela é talvez favorável nesse atual momento, nessa conjuntura, tendo a Câmara que a gente tem, tendo, na verdade, o Congresso, né, que a gente tem, a Câmara e o Senado que a gente tem. Hoje o Judiciário, de certa forma, no vazio legislativo está ajudando muito mais do que a Câmara dos Deputados, do que o Senado. Enfim, em diversos momentos está fazendo o papel, inclusive. A grande questão é se deveria. Talvez pela, digamos, anomalia do momento, pelas circunstâncias específicas, tem gente que defende. Eu acho um perigo. Acho que nós estamos criando um precedente. Eu defendo.
Não, eu sei. O Lênio também, meu amigo querido, que eu amo de paixão. Eu defendo. Eu sei, eu entendo, mas eu tenho uma preocupação saudável, eu não vou mentir. Então eu tenho, evidentemente, que fazer as minhas reverências ao ministro Alexandre, que tem acertado no atacado, mas erra no varejo em muitas coisas e já tive a oportunidade de dar, digamos, dimensão pública para essas minhas posições. Eu tenho uma preocupação sincera. A gente empoderou demais o judiciário para que ele pudesse conter, enfim, o avanço do autoritarismo, ou a ameaça, né, desse avanço, enfim, mas ninguém vai devolver esse poder para sua caixinha. Porque quem, digamos, acumula poder tende a abusar desse acúmulo e não retrocede. Eu vou lhes propor uma situação. O Valfredo citou essa situação do incêndio com todo respeito, um amigo querido. A decisão que ele acertou foi uma que você, inclusive, ingressou em juízo, em relação às emendas. Isso tem dimensão pública. Isso tem dimensão pública. É evidente que o Supremo tinha que examinar essa matéria. Do ponto de vista jurídico, é amplamente defensável. Aliás, criou um espaço para conciliação, né, do governo com o Congresso. Parabéns mais uma vez. Mas eu ia citar justamente o caso das queimadas. Esse é um momento notável em que o reacionário Reinaldo Azevedo está à esquerda do Marco Aurélio. Vocês têm de estar preparados para esses momentos notáveis. Acontecem na vida, assim. Eu mesmo. Brasil até o passado é incerto. Eu mesmo não estava preparado para isso, mas agora estamos falando. Se o Dino não faz o que faz, eu acho que tem amparo na Constituição no sentido da... Desculpe, doutores, de ficar dando opinião de abelhudo. Mas a minha provocação mas é essa no sentido de que a Constituição protege o meio ambiente e protege os direitos dos indivíduos decorrentes da preservação do meio ambiente. O problema é que o Congresso Nacional que está aí, o que nós temos lá não é preservação do meio ambiente, o que nós temos lá é uma penca de projetos desse tamanho destruindo o meio ambiente. Tem toda razão nisso. Tem toda razão. A minha preocupação... E aí a gente faz o quê? Você tem toda a razão, veja, e é defensável... E desculpa eu interromper vocês, mas nós temos aqui... A gente vai caminhando para o abismo como louco da carta do tarô? E o meio ambiente e a questão das queimadas pode, de fato, comprometer o governo do presidente Lula. Sem dúvida. Inclusive, internacionalmente, isso foi um problema agora, recentemente. De maneira inexorável e irreversível o governo do presidente. Na ONU a gente viu. Isso. Veja, e nós não somos os responsáveis, e cá entre nós, isso ficou claro naquela reunião. Não somos, mas somos. Isso, porque, na verdade, veja, a competência para poder, digamos, conter, inclusive, ela não é da União. Nós temos que mudar Boa parte isso. dos estados. Boa parte é dos estados. Quase 2.800 incêndios em São Paulo não eram áreas federais, era área do governo. Da responsabilidade. O mesmo problema é a segurança pública. Isso. A responsabilidade para a população. Quando roubam um celular em São Paulo, os índices de criminalidade aqui são alarmantes desse governador que ainda tem alto índice de aprovação, inacreditável, inclusive nessa área de segurança pública, depois de ter feito a matança que fez na Baixada Santista com o secretário de Segurança Pública, que é um fascista, né? Ou por causa disso, talvez, porque a população é de fato conservadora, assim como a advocacia, nós estamos falando sobre isso, sobretudo nessas agendas de segurança. Mas o fato é o seguinte, a responsabilidade, quando um cidadão, de qualquer que seja ele, desde uma pessoa mais simples, quando vai para o ponto de ônibus às 5 horas da manhã, ou uma pessoa que está circulando pela Faria Lima com o vidro aberto, que tem mais posses, tanto um como o outro tem um celular furtado, né, roubado, com emprego ou não de força, não importa. Mas o fato é o seguinte, a responsabilidade cai em quem? É no colo do presidente Lula, quando na verdade a segurança pública é de responsabilidade do Estado, dentro dos limites, enfim, que o Pacto Federativo cria. Isso na área de queimadas é a mesma coisa. Então, queimando uma série de regiões, a responsabilidade é do presidente Lula, quando ele não tem nem instrumento para poder, de alguma forma, tentar minimamente combater esse tipo de situação. A Polícia Federal tem um efetivo que ainda está muito aquém do que deveria estar. Espero que a gente possa fazer novos concursos, que a gente tenha uma polícia especializada. Esse debate todo está no bojo dessa PEC, que, de forma muito feliz e acertada, o ministro Lewandowski está propondo, e acho muito importante a gente pautar isso e tentar, de alguma forma, apoiar. Mas o fato é o seguinte, qual que é a minha preocupação? As prerrogativas para determinadas medidas são do Estado brasileiro. Nesse caso em especial, é como se agrava essa sensação de responsabilidade do governo Lula. É como se ele tivesse que fazer determinada coisa e não fez, como se a responsabilidade fosse dele exclusivamente ou prioritariamente, e não é. Ah, coloca mais bombeiros. Sim, mas a Força Nacional já estava se organizando, são 150 que a gente está reunindo. Esse não, mas a gente está se referindo a coisas diferentes. Eu estou falando da questão do crédito extraordinário. Ah, não, isso ele está certo. Que aí também, e sobretudo aí ele foi muito questionado. Você já deu a justificativa como bom jurista que você é. Muito obrigado. Não, de verdade. Vocês ouviram? Ele falou... Não, como bom jurista que você é, e não precisa de formação jurídica propriamente dita para isso, porque você já deu a justificativa. A gente
tutela interesses difusos e coletivos, na área ambiental em especial, e amparado nesses interesses que ele tem a obrigação constitucional de defender, a medida se justifica para que, na verdade, esses créditos não afetem a meta, sejam suplementares, né? Tem outra natureza. Essa decisão está acertada, como a questão das emendas. Tem toda a justificativa jurídica lastreada na transparência, em uma série de coisas que você muito bem colocou nessa DPF. O que eu estava me referindo, talvez tenha sido infeliz, especificamente essa medida de manda bombeiro. Peraí, estou no judiciário, já saí do Ministério. Isso me preocupa um pouco, que pede o respeito profundo que eu tenho por esse grande brasileiro, que seguramente já entrou, né, na história da política brasileira e vai entrar na história do judiciário, porque é um grande jurista, que é o ministro Flávio Dino. Tenho essa pequena discordância, não é dele, é em relação a outros ministros também. Né? Tem ações dos mais variados tipos com outros ministros. O caso da pandemia era um caso absolutamente diferente. Né? Nós tínhamos a omissão do Estado em mais um tema que é de tutela difusa e coletiva e de observância, inclusive constitucional, que é a questão da saúde pública. Quando o Lewandowski puxou para si um conjunto de medidas que o Bolsonaro não estava adotando. Né? Porque, sabe, o que me incomoda um pouco, e aqui estou falando com dois grandes advogados, quando leio o articulismo conservador, nem existe mais, só tem reacionário mesmo. Então diz assim: nós entendemos as ações do Alexandre na fase de combater o golpe. Quando estava na fase do golpe, nós entendemos que eles fizessem isso, aquilo. Agora não. Agora é preciso... Mas eu não acho que ele tenha feito nada. Eu sinceramente, não acho. E se vocês... o que ele fez de legal na fase do combate ao golpe? O que ele fez que estava fora do seu alcance, que estava fora das suas ações? Eu continuo achando que ele estava atuando dentro daquilo que cabia a ele atuar como relator dos inquéritos que ele estava ali, e considerando que as coisas que as pessoas... É que a própria natureza do inquérito ela é bastante polêmica, né? Porque quando fala de incidentes que acontecem nas dependências do Supremo, isso foi muito alargado, né? Então foi muito alargado para virar, na verdade, todo e qualquer crime contra as instituições. E o inquérito passou a ser o inquérito do fim do mundo, porque tinha começo e ninguém vislumbra o fim. Eu acho que foi muito importante, eu defendo, acho que ele mais acertou do que errou, mas tem alguns equívocos que a gente tem que apontar. Em que pese o fato de alguma forma isso atingir os nossos adversários, é aquela velha história, o chicote pode mudar de lombo, mas ele bate. Uma hora aqui, outra hora ali, em Chico, em Francisco, e a gente tem que ter coerência. Então, direito de compuscar os autos, né? Isso é uma coisa que tem que assistir a todo e qualquer advogado, seja advogado bolsonarista, advogado do petista, advogado de X, advogado de Y. Nós tínhamos todo tipo de dificuldade sendo narrada por advogados, inclusive confiáveis. Eu ouvi o Toron falar sobre isso, estava advogando, aliás, para um empresário, inclusive bolsonarista, para quem eu não advogaria, mas enfim, ele talvez esteja certo, está muito bem sucedido, mas advogando aí para um sujeito que é advogado. E quem sou eu para questionar, né, criminalizar a advocacia? É um dos maiores advogados do país e sabe bem o que faz. E advoga muito bem mesmo, e é um exemplo para todos nós, uma inspiração. E ele estava patrocinando o interesse desse empresário, que estava, inclusive, financiando, supostamente, né, coisa que o depoente nega, né, como diz o ditado, mas ele estava patrocinando uma parte, enfim, né, dessas ações, digamos, do 8 de janeiro, e aí ele teve dificuldade e não conseguiu acesso aos autos. Ele teve, portanto, cerceado o seu direito de exercer as suas prerrogativas. E o cliente dele teve cerceado o seu direito de defesa. Então, é esse questionamento que eu faço em relação ao método e à forma. Que não tem nada a ver com a Lava Jato, e eu já vi você dizer isso de forma... Sim. Brilhante, eu não faria melhor, portanto nem vou arriscar. Você foi muito bem, evidentemente. Nossa, eu não arriscaria. Mas não tem nada a ver com o que a gente viu na Lava Jato. A comparação é equivocada, leviana, criminosa, desonesta, é outra história. Mas tem algumas coisas que eu acho que ele pode corrigir, eu espero que ele corrija. Vai corrigir. E eu acredito. O próprio Supremo, eu acho que de alguma forma, já criou um ambiente para isso acontecer, né? Então, protegeu o ministro Alexandre tal como devia proteger, ele não está isolado, o Supremo amparou as decisões, né, que ele exarou, mas agora acho que já está na hora de recuar um pouco e restabelecer, digamos, a ordem constitucional vigente e adequada, né? Eu só, assim, a nossa divergência, eu só não falo de restabelecer porque não acho que ela tenha sido ferida. Eu entendo. Acho que, na verdade, o que se fez em defesa da preservação da ordem institucional, da ordem constitucional, porque o que eles faziam era abusar das liberdades para destruir as liberdades. A gente não pensa diferente. Talvez eu não tenha sido feliz, como você foi em formular, mas a gente não pensa diferente porque eu concordo com o que você está dizendo. Talvez a sociedade tenha que acordar do delírio que vive.
talvez. Talvez seja um momento excepcional, que não pela seja excepcionalidade... o problema do Supremo. O Supremo é que está sendo instado a lançar sua jurisdição sobre coisas que nunca se viu ou que se viu em momentos Isso é fato. excepcionais ou tão excepcionais e tão dramáticos quanto os que temos vivido. Isso que você está dizendo está corretíssimo. Sim, sabe por que eu falo isso? Porque Corretíssimo. o Levitsky, o Ziblatt, lá no livro, porque como as democracias morrem, e depois como salvar a democracia, que é específico sobre a democracia americana, né? Como as democracias morrem, todas, né? Qualquer democracia, caminho para matar a democracia. E como salvar a democracia americana, em muitos aspectos, quando a gente lê aquilo, cara, o ordenamento jurídico dos Estados Unidos não foi concebido, não foi, né? E ele não foi concebido para golpistas. O nosso, de algum modo, foi. O nosso, de algum modo, foi. O nosso foi assim, opa, peraí. Nós temos no Código Penal a punição nos Estados Unidos também tem de sedição, mas é um negócio... Sim. O problema é o seguinte, eles não estão preparados. Nós estamos um pouco mais. E aí o judiciário aparece mais. E por isso que o Trump é candidato lá e o Bolsonaro não será candidato aqui. Exato. Não, você tem razão. Mas mesmo o nosso não está acostumado a manejar essas regras não tá. que eram... que deveriam necessariamente estar empoeiradas. Claro, ser excepcionalíssimo. Sem o que o Kelsen chamava de mínimo de eficácia. Não deveria ter o mínimo de eficácia. Exato. Mas, Marco Aurélio, nós estamos... mais concordamos do que discordamos, hein? Nós estamos nos encaminhando para o fim. Antes que o Reinaldo faça a última pergunta, eu quero te complicar, porque... Vamos lá. Não tem problema. Você declarou a sua admiração pelo presidente Lula e... é difícil não admirar o presidente Lula. Sim, é muito difícil. O presidente Uma pessoa é um homem... agradável. Talvez a gente possa dizer, sem errar, os que gostam, os que não gostam, que é o maior político da história do Brasil. Seguramente. Né? Mas o presidente Lula um dia termina para a política. Sim. Como todos nós terminaremos para as coisas comezinhas que nós fazemos. Enfim. Em quem que você gostaria de votar para presidente que não fosse o presidente Lula? E aí eu tô te colocando na situação difícil. Na hora certa. De escolher um companheiro. Na hora certa, que demore muito, que o presidente viva muito. Não, eu espero que ele chegue aos 120 anos. Como ele disse. Chegarei, você pode ficar tranquilo. E ele está muito bem, está caminhando a passos largos. Você sabe que eu só posso mais uma reeleição, né, Marco Aurélio? A outra eu não posso, não vou poder mudar a Constituição. Eu acho que... você vai ter que escolher um companheiro. Não, vou escolher. Qual é o companheiro? Não tem dificuldade. Eu acho que o presidente tem todas as condições de ser candidato à reeleição em 2026. Não completou esse ciclo. Nós precisamos reconstruir e reconciliar um país muito dividido pelo ódio. Não há a menor dúvida. E o presidente Lula é a única liderança política capaz de aglutinar as forças necessárias para enfrentar novamente em 2026 o obscurantismo, representado agora talvez pelo sucessor do Bolsonaro, sabe-se lá quem, né? Talvez o governador aqui do estado, né? Ou eventualmente o Bossal do Marçal, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. É até curioso porque percebe-se bem a diferença da dimensão das lideranças, né? O presidente Lula é a única liderança política verdadeiramente popular do país, uma das maiores lideranças do mundo, goste dele ou não, isso é um fato. Entrou para a história do país e do mundo como uma das maiores lideranças, enfim, da humanidade. Eu não tenho dúvida disso e não é a minha paixão por ele que me leva a crer, né? Isso é um dado que eu acho que a gente pode constatar, né, em maior ou menor dimensão. É difícil fugir dessa conclusão. O Bolsonaro não chega a ser essa liderança em que pese o fato dele, digamos, mobilizar multidões. Você vê que a direita está dividida. A direita é um sentimento que, às vezes, alguém consegue capturar melhor que o outro. O Marçal tinha 20 e poucos % porque chegou em determinado momento a dialogar com esse sentimento de forma mais eficaz. E arrombou a porta e chegou sem pedir licença. Ele arrombou a porta, sentou na poltrona, pegou a comida da dona da casa. E ainda falou pro Tarcísio, cai fora, sou eu. Resolveu tirar todo mundo da poltrona, Tarcísio resolveu mudou o canal e aí começou a ter problema. Isso. Mas esse sentimento está difuso. Então a direita não tem uma liderança do Bolsonaro, ele capturou esse sentimento que estava difuso na sociedade e essas eleições foram importantes porque é quase como um processo fotográfico de revelação. Aquela tia esquizofrênica, extremamente conservadora, apareceu. E todo mundo tem uma tia esquizofrênica extremamente conservadora. Eu estou usando metaforicamente porque eu me livrei dessa situação. Não tenho tias nem primos. Graças a Deus, a família, pelo que eu saiba, seguiu coerente na mesma linha, né? Contra o fascismo e contra o Bolsonaro. Mas, respondendo
Ai, objetivamente para você. bonitinha dele. Não, deve tem ter. bolsonarista. Não, dei uma sorte. Só na dele. Carvalho. Só na do Marco Aurélio Carvalho que não tem bolsonarista. Há quem Todo diga que eu mundo tenho tem. um primo que é. Há quem diga. Há quem diga. Há quem diga. Eu quero crer que não. Bom, pelo menos um primo estranho, né, pô? Eu creio que não. É o primo do pavê, né? Continua tendo meu amor e meu carinho. Pode pensar diferente. Sim, claro. Só não exagera. Mas eu tava achando, ai, que família bonitinha dele. Todo Não, mundo não é progressista. Toda a família Pode, brasileira. Marco Aurélio. Eu exagerei. Vai. Mas vou Quem chegar você lá. vai votar pra Então, presidente? em 2026, ele é a única liderança política capaz de aglutinar Mas força. 2030 vai Será chegar. candidato. 2030, eu acho muito difícil a gente fugir da liderança do Fernando Haddad. E vou dizer, é uma liderança luminosa, é um ministro que tem feito um trabalho sensacional, tem espírito público. Eu tive o privilégio de acompanhar o Haddad nos últimos muitos anos, a gente ficou muito amigo, portanto, a minha fala, ela não é parcial, mas ela tem uma dimensão pessoal, porque eu aprendi ao conviver com ele a admirá-lo. É alguém extremamente leal ao presidente Lula, ao nosso projeto, tem espírito público, é um professor, um intelectual, é um cara extremamente bem preparado, bem intencionado e muito competente. E é um cara corajoso. Veja o que ele fez em São Paulo, vai demorar muito tempo para a gente entender o que ele fez em São Paulo. Para além da questão fiscal, porque ele arrumou as contas de São Paulo, permitiu que a gente recuperasse os graus de investimento, o que ele fez na área urbanística foi um visionário. Tanto é que ele é o prefeito que mais acumula prêmios internacionais, em que pese o fato de uma outra prefeita nossa ser a mais bem avaliada na população, para nossa alegria, que é a prefeita Marta, que realmente dialogou muito com as carências da periferia. Mas o Haddad fez uma gestão revolucionária, mal compreendida, por conta do contexto, infelizmente não foi reeleito, mas é um dos melhores homens públicos do país. Olha, eu tenho muita admiração por ele, cada vez que eu tenho tido o privilégio de conviver com ele, ainda mais. É um cara que tem a coragem de fazer o que precisa ser feito, de enfrentar os debates, e acho que para o PT é importante ter uma liderança jovem como ele, para eventualmente pegar o bastão a partir de 2030. Porque o presidente seguramente até 2030 vai conduzir o país muito bem, para nossa imensa alegria, e quem sabe volta depois, né? Se realmente Deus permitir, ele tiver 120 anos, o Haddad ficar 4 anos, ele volta daqui para frente. Ô, Marco Aurélio, você já... Muito difícil, hein? Ô, Marco Aurélio, para Nunca encerrar... deixei de votar no presidente Lula. Marco Aurélio, para encerrar, você sabe que o Reinaldo já mostrou que está à sua esquerda, né? Cenograficamente. Não. Mas em algumas posições. explica para mim, Marco Aurélio, por que a minha avaliação não está tão boa como o meu governo? Porque o Reinaldo acha que o governo é bom. Está até fazendo as coisas, eu já li texto dele, ele acha que tá bom. Mas a avaliação não está tão boa, não. O que você acha que está acontecendo, Marco Aurélio? Mais uma vez, vou pecar pela franqueza, espero não ofender ninguém, evidentemente, com isso. Isso não é o erro de uma pessoa, né? É um conjunto de fatores que... Minha comunicação é ruim, você acha? Eu acho que é uma comunicação que tem alguns problemas, que eu acho que podem ainda ser resolvidos. Existe um gap entre o sentimento que o governo, de alguma forma, deveria gerar e o que ele efetivamente gera na população em relação às coisas que ele faz. O presidente falou uma coisa Desculpa, uma vez... interrompendo, mas é importante. Falando a sério agora, nós estamos com o menor desemprego da série histórica. Menor. Nós temos um ganho. Pleno emprego, 6, nós temos um ganho real do salário, aumento real do salário 11,8%. de 11,8% em 2023 e continua a subir. O aumento continua. Então você tem ganho real do salário, você tem um desemprego pequeno, a inflação. Sob controle? Sob controle, porque ela não está nos 3, que é o que para mim é uma marca tarada dessa turma, mas está dentro da margem da meta ainda. Quer dizer, em outras circunstâncias, essa avaliação, ele não teria 1/3 de ótimo e bom e 1/3 de ruim e péssimo. Porque praticamente está por aí, meio isso. Nossas reservas internacionais. As reservas lá em cima, enfim. Nós temos condições exportações macroeconômicas das mais vantajosas. A gente talvez não tenha tido nada parecido, usando uma palavra que já foi utilizada, né, pelo nosso ex-ministro, infelizmente faleceu recentemente, o Delfim Neto. É quase uma tempestade perfeita a nosso favor. A nosso favor. A inflação sob controle, pleno emprego, enfim, tudo isso que você disse, a população recuperando renda. Então? Eu acho que temos um problema de comunicação sério. E você sabe que eu conversei um dia desses com o presidente, ele disse algo que é absolutamente verdadeiro, que ele repetiu, inclusive, em alguns palanques, em alguns discursos, que ele não fez tantas coisas como ele vem fazendo, nem no primeiro mandato dele, nem no segundo mandato. Se eu for observar, eu recebo os avisos, às vezes estou em reunião, mas procuro sempre assistir o que posso, a quantidade de anúncios. Ele reconstruiu políticas públicas na área da cultura, na área da indústria e comércio,
dos mais variados tipos. Os acordos internacionais que nós fizemos, nós temos um recorde, né? O Alckmin merece, inclusive, reconhecimento, porque tem liderado esse processo. São 100 novos ou 116 novos acordos comerciais com países dos mais variados tipos e que trazem vantagens econômicas e financeiras, né, para o Brasil e, sobretudo, claro, para a população brasileira, que recebe o impacto disso. As condições são muito positivas, mas o sentimento da população, infelizmente, não está alcançando isso. A vida da população melhorou. A população consegue perceber isso, porque ela sente isso no bolso. Vou fazer uma sugestão. Hoje ela consegue comprar mais e melhor. Sim. Né? Deixa eu fazer uma sugestão. Claro, você já me ajuda. Não é te ajudar, não. É uma provocação, sugestão. Será que o campo progressista não está pecando por falta de uma política para a classe média? Há um mau sentimento, para parafrasear o ministro Barroso, da esquerda, da esquerda em relação à classe média. Sim. Desde a fala da minha professora, Marilena Chauí. Eu odeio a classe média. Isso. E tantos outros intelectuais de esquerda, e, enfim, uma coisa ruim em relação à classe média. Mas, enfim, o grosso dos votos está na classe média. Está na classe média. E não é só uma questão de comunicação com a classe média. É uma questão de um projeto para a classe média. Para que a classe média veja perspectiva. Sem dúvida. De ascensão. Você não acha que isso pode responder um pouco? Não tem a menor dúvida, inclusive porque quando o presidente promove políticas públicas que diminuem a distância entre esses setores médios e a população menos favorecida, o sujeito consegue enxergar do retrovisor. É aquela velha história que ele conta como metáfora, mas que eu já vi acontecer. É a empregada que usa o perfume da patroa. E a patroa fica preocupada, porque a empregada está podendo comprar o perfume que ela usa. Você percebe? O filho da empregada está estudando no colégio, ou eventualmente na faculdade, porque hoje é 51%, né? Mudou muito com a política de cotas, que o filho estuda. Quando o presidente fala isso, quer dizer, isso acontece. Talvez ele não se esqueça que a patroa é da classe média. Então, mas eu acho, ele talvez no diálogo esqueça, mas as nossas políticas públicas hoje voltadas para a classe média, inclusive o Fernando Haddad acha que parte disso a gente resolve na reforma tributária, né? Ele tem políticas para isso, de cashback, para tentar impactar de forma menos significativa esses setores médios. Parte importante disso ele acha que está endereçado na discussão da reforma tributária. Talvez nem tudo, talvez até algo que não seja suficiente para esse enorme desafio que você colocou. Talvez seja o principal problema. É dialogar com a classe média e ter um projeto claro de empoderamento na classe média. Porque é importante. Qualquer país, na verdade, só vai ser um país civilizado se tirar a população da pobreza, da miséria, dar um mínimo de dignidade e se empoderar a classe média. Porque o que interessa para a gente é diminuir as distâncias de todos os degraus. Nós não podemos conviver com as diferenças que a gente convive, veja, nas empresas. E ao mesmo tempo, dar consciência ideológica para a classe. Não tem a menor dúvida. Quando o presidente Lula fala da coisa do perfume, da patroa, da empregada, o que ele está, evidentemente, alertando é que há para usar um termo do momento, há uma aporofobia, ou seja, um certo desprezo, mais do que pela pobreza, ódio à pobreza. Um ódio pela pobreza que se incutiu dentro da classe média. Sem dúvida. E isso se dá por um problema cultural. Sem dúvida. Que nós temos que, como país, combater. Não, a herança colonialista que nós temos que é uma vergonha. Quando a gente entra para a classe média, quando alguém entra para a classe média, começa a falar assim, não, isso é um ódio ao pobre. Sem dúvida. Eu não quero que o pobre sente comigo na mesma fileira do avião. Isso não é algo que se pode confessar, mas é algo que existe. Puxa vida. E a gente percebe, inclusive, com algumas pessoas com quem a gente convive. Sim, mas a gente tem de olhar. Isso, a gente tem de olhar, talvez a gente deva olhar para isso muito menos com rancor e muito mais com diante da tentativa de reverter esse sentimento. Para ter uma classe média que abrace o país e que, de fato, seja mais permeável.
Eu concordo com você. Esse é um grande desafio para a esquerda, para os governos, enfim, né? Progressistas de um modo geral. Ao invés da gente demonizar a classe média. Mas é um desafio que, assim, a gente começa a dar uma resposta efetiva com a reforma tributária, mas não passa aí. As grandes reformas, as reformas estruturantes, são reformas que interessam a classe média de um modo geral. A forma como a gente convive, né, e cuida do meio ambiente, a forma como a gente cuida das obras de infraestrutura, né, de deslocamento, como a gente planeja uma cidade. Então tem um conjunto de políticas públicas, a forma como a gente pensa a cultura do país, que pode atingir esses setores médios. E o presidente começou a recuperar essas políticas. Na área cultural, existem vários exemplos, né? A gente praticamente recuperou toda a legislação que a gente tinha, que o Bolsonaro tinha destruído. Isso atinge muitos setores médios. As pessoas que frequentam teatros, que frequentam, enfim, né, cinemas, e estão vendo conteúdos nacionais extremamente interessantes voltarem a circular. Então, você atinge os setores médios de várias formas. Também pelo bolso, mas também por esse sentimento de bem-estar geral, que a pessoa não consegue explicar. Mas até a Marta escreveu um artigo sobre isso, falando desse poder muito brasileiro, que a cultura brasileira acaba promovendo, essa sensação de bem-estar, que a gente tinha muito no segundo mandato do presidente Lula, aliás, no primeiro, que justificou a gente ter enfrentado a crise do mensalão e ter ganhado as eleições. Havia um sentimento de bem-estar generalizado em todos os setores. O país estava indo bem. A gente voltou a dialogar com isso. Mas ainda está muito aquém do que precisa estar para poder conversar com esses setores. Não tem a menor dúvida. O desafio é enorme, mas o fato, sendo muito objetivo para vocês, é que existe um gap entre o sentimento da população, né, o sentimento real sobre o que o governo faz e o que ele efetivamente faz. Um gap grande. E aí o problema é de comunicação. Olha, se vocês tiverem a oportunidade de verificar no Instagram do presidente Lula, o conjunto de coisas que a gente anuncia, não sei se vocês viram, já teria valido a pena a gente ganhar as eleições por isso. O encontro que ele fez em Alcântara, com as comunidades quilombolas, foi uma coisa das mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. Eu me emocionei profundamente, eu gravei os vídeos, pode me chamar de maluco, talvez eu seja, e eu assisto vez ou outra, e aquilo me motiva, o presidente conversando, né, com uma determinada figura, né, um senhor que já tinha lá os seus 90 anos, e falando que se ele não tivesse, enfim, que anunciar isso, ele não ia ter o privilégio de conhecer o cara, não sei se você viu, e falando sobre as necessidades, sobre as demandas, enfim, o governo está fazendo tanta coisa, a importância de ter feito o que eles fizeram naquelas comunidades quilombolas de Alcântara, para aquela população, são 3.500 pessoas, mas a importância é simbólica, né, da presença do Estado brasileiro numa região que foi esquecida, né, da forma como o Alcântara foi, por N motivos. Esse é um exemplo, mas tem vários. Acordos comerciais que o Brasil está celebrando, aos montes, dezenas. A forma como o Brasil está reagindo às políticas protecionistas, né? A parte dos seus produtos por parte da comunidade europeia, de forma altiva, eficiente. Tem muita coisa bacana acontecendo. Mas a população talvez não esteja percebendo. Isso explica, infelizmente, que a aprovação do governo ainda não é tão grande quanto deveria ser por conta dessas situações todas que você citou, né? Mas eu espero que seja. Também espero. Espero em nome da verdade, não em nome do poder desse ou daquele, mas em nome dos fatos. A verdade é que eu acho que o governo é eficaz. Acho que uma questão na comparação com o que se teve antes, o imediatamente anterior, e com o próprio governo Lula. É o governo que fez o arcabouço fiscal, não é fácil. É o governo que está encaminhando a reforma tributária, não é fácil. Que recuperou algumas das políticas públicas. Podem reclamar à vontade, mas eu acho que o governo é bom. E eu não acho que tem essa expressão na opinião pública, né? E quando isso acontece, eu acho que tem um problema grave de comunicação e de entendimento de comunicação com a população. E que precisa ser equacionado ainda. Um pouco é isso, porque a sociedade, para concluir, está em disputa. Um pouco é isso. Mas hoje eu li uma matéria da Folha falando do interior da Bahia, das eleições entre os azuis e o vermelho. Eu achei interessante, porque um determinado prefeito tinha uma avaliação de 70%. E a votação dele era 40%. 43. Aí pergunta por quê. Fala, não, eu acho que o governo está indo muito bem, melhor que o prefeito anterior, mas eu voto no azul. Era o grupo do Elmarco, o grupo de não sei quem e tal. Então, um pouco também é por conta dessa sociedade dividida, virou um fla-flu. Sim. Virou uma coisa assim horrorosa, né? Hoje... O cara é bom, mas não é do meu time. Não é do meu time. Hoje você não sente isso de forma tão afrontosa, porque as pessoas se recolheram, perderam a eleição, mas estão aí. Sim, você descer aqui no prédio, você vai ver vários. Isso. Gente que reconhece a gente, hostiliza, talvez não de forma tão ostensiva quanto fazia no passado. Agora está uma forma mais contida, porque em 18 era difícil, né? 18, 19, 20. Oh. Very good. Muito bem. Baita entrevista.
Agradeço, uma honra. Passo para você encerrar aqui, que depois a gente termina dando as mãos e eu faço uma saudação final aí. Tá claro. Bom, mais uma vez queria agradecer, é um privilégio enorme estar aqui ao lado de vocês, né? Quero mais uma vez reconhecer o trabalho que vocês têm feito, portanto é um motivo de orgulho e de muita alegria mesmo ter sido convidado para participar dessa conversa, né? Nesse Reconversa, né? E tenho assistido vários, o trabalho de vocês é incrível, para mim realmente um privilégio enorme. Muito obrigado, foi uma noite muito agradável. É isso aí. Esse é Marco Aurélio Carvalho, esse é o Reconversa. Gostou? Se inscreve aí no nosso canal, dá like, etc. Né? Ah, tem conversa assim em tudo quanto é lugar. Não é verdade. Não. Pode ter até tão boa como. Mas aqui, realmente, é uma conversa de excelência. É isso aí. Viva! Obrigado. Viva!